Capítulo 13. Na tarde seguinte, a véia me deixou próximo à porta da frente do Enzos. Eu estava usando um vestido de verão com estampa amarela que quase passava a linha entre sedutor e profissional e era muito mais otimista do que eu me sentia por dentro. Eu parei na frente das janelas para balançar meu cabelo, que tinham relaxado os encachos após eu ter dormido em cima deles a noite toda, mas o gesto parecia rígido. Eu forcei um sorriso. Era o que eu estivera praticando a manhã toda. Parecia apertado nas beiradas e frágil em todos os outros lugares. Na janela, parecia falso e oco. Mas para uma manhã depois de uma noite chorando, era o melhor que eu conseguia. Depois de andar da casa da Marcia até lá em casa ontem à noite, eu tinha me curvado na cama, mas não tinha dormido. Eu passara a noite atormentada por pensamentos autodestrutivos. Quanto mais eu ficava acordada, mais meus pensamentos se afastavam vertiginosamente da realidade. Eu queria fazer uma declaração, e eu estava machucada o bastante para não ligar para o quanto ela seria drástica. Um pensamento chegou até mim, o tipo de pensamento que eu nunca teria tido na minha vida antes. Se eu acabasse com a minha vida, os arcanjos viriam. Eu queria que eles sentissem remorso. Eu queria que eles duvidassem de suas leis arcaicas. Eu queria que eles fossem dados como responsáveis por despedaçar a minha vida, e então por acabar com ela completamente. Minha mente serpenteou e cambaleou com esses tipos de pensamentos a noite toda. Minhas emoções mudaram de uma perda de partir o coração para negação e para raiva. Em certo momento, eu me arrependi de não ter fugido com o Pet. Qualquer felicidade, não importando quanto ela fosse breve, parecia melhor do que essa tortura longa e fervendo lentamente de acordar dia após dia, sabendo que eu nunca poderia tê-lo. Mas enquanto o sol começava a abrir uma fenda pelo céu nesta manhã, eu tomei uma decisão. Eu tinha que seguir em frente. Era ou isso, ou entrar numa depressão congelada. Eu me forcei a passar pelas ações de tomar banho e me vestir, e fui para a escola com a determinação fixa de que ninguém veria por baixo da superfície. Uma sensação de alfinetes e agulhas envolveu meu corpo, mas eu me recusei a mostrar mesmo um único sinal exterior de autocomiseração. Eu não ia deixar os arcanjos vencerem. Eu ia me firmar novamente, conseguir um emprego, pagar a minha multa de velocidade, terminar a escola de verão com a nota mais alta, e me manter tão ocupada que, só de noite, quando eu estivesse sozinha com os meus pensamentos e não pudesse evitar, eu pensaria no Pet. Dentro do Enzos, 2 sacadas semicirculares estavam espalhadas à minha esquerda e à minha direita, com uma escada ampla dando para a área principal de alimentação e para a bancada frontal. As sacadas me lembravam de passarelas curvadas com vista para um buraco. As mesas na sacada estavam cheias, mas apenas alguns retardatários bebendo café e lendo o jornal matutino ainda permaneciam no buraco. Respirando fundo para ajudar, eu desci a escada e me aproximei da bancada frontal. Com licença, ouvi dizer que estão contratando baristas, eu disse à mulher no caixa. Minha voz parecia desafinada aos meus ouvidos, mas eu não tinha energia para tentar corrigi-la. A mulher, uma ruiva de meia-idade com um crachá onde se lia Roberta, olhou para cima. Eu gostaria de preencher uma solicitação de emprego, eu consegui dar um meio sorriso, mas, de algum jeito, temi que não era nem um pouco verossímil. Roberta limpou suas mãos sardentas num pano e deu a volta na bancada. Baristas? Não mais. Eu encarei-a, segurando meu fôlego, sentindo toda a esperança esvaziar-se de mim. Meu plano era tudo. Eu não tinha considerado o que faria se mesmo um passo dele fosse arrancado de mim. Eu precisava de um plano. Eu precisava desse emprego. Eu precisava de uma vida cuidadosamente controlada onde cada minuto fosse planejado, e cada emoção separada em compartimentos. Mas ainda estou procurando por uma atendente de bancada confiável, no turno da noite só, das 6 às 10, Roberta acrescentou. Eu pestanejei, meu lábio tiritando ligeiramente em surpresa. Ah, eu disse, isso é, bom. De noite nós escurecemos as luzes, trazemos os baristas, tocamos um pouco de jazz, e tentamos dar uma sensação mais sofisticada. Isso aqui costumava ficar morto depois das 5, mas estamos esperando atrair as multidões. Economia dura, ela explicou. Você ficaria encarregada de receber os clientes e anotar os pedidos, e então informá-los à cozinha. Quando a comida estiver pronta, você a leva para as mesas. Eu tentei assentir avidamente, determinada a mostrá-lo o quanto eu queria esse emprego, sentindo todas as pequenas fendas dos meus lábios se partirem enquanto eu sorria. Isso soa perfeito, eu consegui dizer numa voz rouca. Você tem alguma experiência de emprego? Eu não tinha. Mas a véia e eu vínhamos ao Enzos pelo menos 3 vezes por semana. Eu conheço o menu de cor, eu disse, começando a me sentir mais sólida, mais real. Um trabalho.
Tudo dependia disso. Eu ia construir uma vida nova. Aqui eu estava, incapaz de convocar até mesmo um sorriso sincero, mas ela estava deixando isso passar. Ela estava me dando uma chance. Eu movi a minha mão. É isso que eu gosto de ouvir, Roberta disse. Quando você pode começar? Hoje à noite, eu mal conseguia acreditar que ela estava me oferecendo o trabalho para frente para apertar a dela, então notei, meio segundo tarde demais, de que a minha mão estava tremendo. Ela ignorou a minha mão esticada, olhando-me com sua cabeça inclinada de lado de um jeito que me fazia sentir mais exposta e constrangida. Está tudo bem? Eu inspirei silenciosamente e segurei. Sim, estou bem. Ela assentiu bruscamente. Chega aqui 15 para 6 e eu te darei um uniforme antes do seu turno. Muito obrigada, eu comecei, minha voz ainda em choque, mas ela já estava escapando para trás da bancada. Enquanto eu saía para um sol cegante, eu comecei a calcular na minha cabeça. Supondo que eu teria um salário mínimo, se eu trabalhasse todas as noites pelas próximas 2 semanas, eu talvez fosse capaz de pagar a minha multa de velocidade. E se eu trabalhasse todas as noites por 2 meses, isso seriam 60 noites em que eu estaria afogada demais em trabalho para me concentrar no pet. 60 noites mais perto do fim das férias de verão, quando eu poderia, novamente, concentrar toda a minha energia na escola. Eu já tinha decidido lotar o meu horário com aulas exigentes. Eu conseguia lidar com lições de casa de cada tamanho e formato, mas um coração quebrado era algo inteiramente diferente. Bem, véi perguntou, encostando o neon ao meu lado. Como foi? Eu entrei no assento do passageiro. Consegui um emprego. Legal. Você parecia bem nervosa ao entrar, quase como se você fosse perder o controle, mas não há razão para se preocupar agora. Você é oficialmente um membro trabalhador da sociedade. Estou orgulhosa de você, baby. Quando começa? Eu olhei o visor no painel. Em 4 horas. Vou passar aqui hoje à noite e pedir para ser sentada na sua área. É melhor deixar uma gorjeta, eu disse, minha tentativa de humor quase me levando a lágrimas. Sou a sua chofer. Isso é melhor que uma gorjeta. Um sanduíche de costela, um de salame, e um de peru assado, eu disse, assentando os pratos na frente de um grupo de 3 homens de negócios de terno. Boa refeição. Eu corri pelos degraus que saíam do buraco, puxando meu bloquinho de anotação de refeições do meu bolso traseiro. A meio caminho da passarela, meus passos pararam. Marci Millar estava logo na minha frente, sentada na minha mesa nova. Eu também reconhecia Jason Halles, Oakley Williams e Ethan Tyler, todos da escola. Eu pensei em fazer uma meia-volta e dizer a hostes para dar a minha mesa para outra pessoa, qualquer pessoa, quando a Marci olhou para cima e eu soube que estava presa. Um sorriso duro como granito tocou a boca dela. Minha respiração vacilou. Havia alguma possibilidade dela saber que eu tinha pego seu diário? Não foi até eu chegar em casa e engatinhar para minha casa ontem à noite que eu me lembrará que ainda o tinha. Eu o teria devolvido bem então, mas ele tinha sido a última coisa na minha cabeça. O diário parecerá insignificante perto do tumulto doloroso me raspando tanto por dentro quanto por fora. Agora, ele estava intocado no chão do meu quarto, logo ao lado das roupas jogadas de ontem à noite. O seu uniforme não é a coisa mais fofinha do mundo, Marci disse sobre o 10 gravado de antemão. Ethan, você não usou um colete exatamente como esse no baile do ano passado? Eu acho que a Nora assaltou seu guarda-roupas. Enquanto eles riam, eu segurei a minha caneta pronta para anotar no bloquinho de pedidos. Vocês querem algo para beber? O especial de hoje à noite é o nosso smoothie de lima e cocô. Todos podiam ouvir o rangido de culpa na minha voz? Eu engoli em seco, esperando que, quando eu falasse novamente, o sinal de nervosismos fosse embora. Da última vez que eu estive aqui, foi o aniversário da minha mãe, Marci disse. A nossa garçonete cantou parabéns para você para ela. Levei uns bons 3 segundos para entender. Ah? Não. Quero dizer não. Não sou uma garçonete. Sou uma atendente de bancada. Não ligo para o que você é. Quero que cante parabéns para você para mim. Eu fiquei paralisada, minha mente buscando freneticamente uma fuga. Eu não conseguia acreditar que a Marci estava me pedindo para eu me humilhar dessa forma. Espera. E claro que ela estava me pedindo para eu me humilhar. Pelos últimos 11 anos, eu mantivera um cartão de pontos entre nós, mas agora eu tinha certeza de que ela tinha o seu próprio. Ela morria pela oportunidade de se vingar de mim. Pior, ela sabia que o placar dela era o dobro do meu e ela ainda estava contando os pontos.
O que fazia dela não só uma valentona, mas uma exibida. Eu levantei a minha mão. Deixe-me ver a sua identidade. Marcie levantou um ombro indiferentemente. Eu a esqueci. Ambas sabíamos que ela não tinha esquecido a carteira de motorista dela, e ambas sabíamos que não era o aniversário dela. Estamos realmente lotados hoje à noite, eu disse, fingindo uma desculpa. Meu gerente não iria querer que eu tomasse tempo dos outros clientes. O seu gerente iria querer que você deixasse os seus clientes felizes. Agora cante. E enquanto faz isso, Ita aderiu à conversa, traga um daqueles bolos de chocolate de graça. Só devemos dar uma fatia, não um bolo inteiro, eu disse. Nós só devemos dar uma fatia, Addison imitou, e a mesa irrompeu em risadas. Marcie esticou a mão para sua bolsa de mão e puxou uma câmera da marca Flip. O botão vermelho de força piscou, indicando ter ligado, e ela mirou a lente para mim. Mal posso esperar para mandar esse vídeo para a escola toda. É uma boa coisa eu ter acesso ao e-mail de todo mundo. Quem teria pensado que ser uma assistente de escritório seria tão útil? Ela sabia sobre o diário. Ela tinha de saber. E essa era a vingança. 50 pontos para mim por ter roubado o seu diário. O dobro dela por mandar um vídeo comigo cantando parabéns para você, Marcie, e para todo o colégio Coldwater. Eu apontei sobre o meu ombro para a cozinha e recuei lentamente. Escuta, meus pedidos estão se empilhando. Ethan, vá contar à nossa hostes adorável lá que nós exigimos falar com o gerente. Diga a ela que a nossa atendente de bancada está sendo ranzinza, Marcie disse. Eu não conseguia acreditar nisso. Menos de 3 horas trabalhando, e a Marcie ia me fazer ser despedida. Como eu ia pagar a minha multa? E adeus Volkswagen Cabriolet. Mais que isso, eu precisava do trabalho para me distrair da luta inútil de encontrar uma maneira de lidar com a verdade infuriante. Pat estava fora da minha vida. Para sempre. O tempo esgotou, Marcie disse. Ethan, vá chamar o gerente. Espera, eu disse. Eu faço. Marcie deu um gritinho e bateu suas mãos. Que bom que eu carreguei a bateria. De forma subconsciente, eu abaixei a minha boina, escondendo o meu rosto. Eu abri a minha boca. Parabéns para você. Mais alto, todos gritaram. Nessa data querida eu cantei mais alto, envergonhada demais para notar se o meu tom estava perigosamente desafinado. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Ninguém disse uma palavra. Marcie armazenou a câmera de volta em sua bolsa de mão. Bom, isso foi entediante. Isso soou normal, Ethan disse. Um pouco do sangue foi drenado do meu rosto. Eu dei um sorriso breve, aturdido e triunfante. 500 pontos. Meu solo valia pelo menos isso. Lá se foi a Marcie me explodir em pedacinhos. Eu tinha assumido a liderança, oficialmente. Bebidas, aceitam? Eu perguntei, soando surpreendentemente animada. Após anotar seus pedidos, eu me virei para me dirigir de volta à cozinha, quando Marcie me chamou, ignora. Eu parei onde estava. Eu tomei um fôlego profundo, me perguntando a altura que ela achava que podia me fazer saltar dessa vez. Não. A não ser, que ela fosse me desmascarar. Bem agora. Na frente de todas essas pessoas. Ela ia contar ao mundo que eu roubara seu diário, para que eles pudessem ver o quanto eu realmente era baixa e desprezível. Dava para você apressar o nosso pedido? Marcie terminou. Temos uma festa para ir. Apressar o seu pedido? Eu repeti estupidamente. Isso queria dizer que ela não sabia sobre o diário? Pat vai nos encontrar na praia Delphi, e eu não quero me atrasar. Marcie cobriu sua boca instantaneamente. Eu sinto muito. Eu nem estava pensando. Eu não deveria ter mencionado o Pat. Deve ser difícil vê-lo com outra pessoa. Qualquer sorriso ao qual eu estivesse me segurando escorregou. Eu senti um calor subir pelo meu pescoço. Meu coração batia tão rápido que deixava a minha cabeça leve. O cômodo inclinou-se para frente, e o sorriso homicida da Marcie estava no centro de tudo, rindo de mim. Então tudo tinha voltado ao normal. Pat tinha voltado para Marcie. Depois de eu ter ido embora na noite passada, ele se resignara ao que o destino tinha nos dado. Se ele não podia me ter, ele ficaria com a Marcie. Como é que eles podiam ter um relacionamento? Onde os arcanjos estavam quando se tratava de vigiar o Pat e a Marcie? E quanto ao beijo deles? Os arcanjos iam deixar isso passar porque sabiam que não significa nada para os dois?
Eu queria berrar contra a injustiça disso tudo. Marcy podia ficar com o Pat já que não o amava, mas eu não podia, porque eu o amava e os arcanjos sabiam. Por que era tão errado nós estarmos apaixonados? Os anjos e os humanos eram realmente tão diferentes? Está tudo bem, eu superei, eu disse, injetando uma nota de civilidade fria ao meu tom. Que bom pra você, Marcy disse, mordiscando sedutoramente seu canudo, nenhuma parte dela parecendo ter acreditado em mim. Lá na cozinha, eu mandei o pedido da Marcy para os cozinheiros. Eu deixei o espaço de instruções especiais de comida em branco. Marcy estava com pressa para ver o Pat na praia Delphic? Que pena. Eu peguei o meu pedido que estava esperando e levei a bandeja para fora da cozinha. Para minha surpresa, vi Scott parado perto das portas dianteiras, falando com as hostesses. Ele estava vestido confortavelmente em calça jeans leves largas e uma camiseta apertada, e, dada a linguagem corporal das duas hostesses vestidas de preto, elas estavam flertando com ele. Ele me viu e deu um aceno baixo de reconhecimento. Eu deixei o pedido da mesa 15, então caminhei rapidamente pela escada. Ei, eu disse ao Scott, tirando a boina para arejar o meu rosto. Véi me disse que eu te acharia aqui. Você ligou para a véi? É, depois de você não retornar nenhuma das minhas mensagens. Eu passei o meu braço pela minha testa, varrendo alguns cabelos soltos de volta aos seus lugares. Meu celular está nos fundos. Não tive uma chance de vê-lo desde que eu comecei o trabalho. O que você precisa? Que horas você sai? 10. Por quê? Tem uma festa na praia Delphic. Estou procurando uma perdedora para arrastar junto. Toda vez que saímos, algo ruim acontece, a luz não se acendeu em seus olhos. A luta no Z, eu lembrei. A do Devil Zandag. Em ambas as vezes eu tive que pedir carona para casa. Na terceira vez dá certo, ele sorriu, e eu percebi, pela primeira vez, que era um sorriso bonito. Juvenil até. Suavizava a personalidade dele, me fazendo perguntando se havia outro lado dele, um lado que eu ainda não havia visto. A probabilidade era de que fosse a mesma festa a qual a Marcy ia. A mesma festa onde Pat deveria estar. E a mesma praia onde eu estivera com ele há apenas uma semana e meia, quando eu falara cedo demais ao declarar que estava tendo a vida perfeita. Eu nunca poderia ter adivinhado o quanto isso iria mudar para pior tão rapidamente. Eu fiz uma rápida contagem dos meus sentimentos, mas eu precisava de mais que um punhado de segundos para decidir como eu estava me sentindo. Eu queria ver o Pat que eu sempre iria querer, mas essa não era a questão. Eu precisava determinar se eu podia aguentar vê-lo. Eu conseguiria aguentar vê-lo com a Marcy? Especialmente depois de tudo que ele tinha me dito ontem à noite? Vou pensar nisso, eu disse ao Scott, percebendo que estava demorando demais para responder. Precisa que eu passe às 10 e te pegue? Não. Se eu for, a véia pode me dar uma carona, eu apontei na direção das portas da cozinha. Escuta, eu preciso voltar ao trabalho. Espero te ver, ele disse, me lançando um sorriso final antes de ir embora. Ao fechar, eu encontrei a véia vagabundeando no estacionamento. Obrigada por me buscar, eu disse a ela, indo para o banco do passageiro. Minhas pernas doíam de tanto ficar em pé, e minhas orelhas ainda zuniam com toda a conversa e as risadas altas de um restaurante lotado, para não falar em todas as vezes que os cozinheiros e os garçons gritaram correções para mim. Eu tinha levado pelo menos 2 pedidos errados, e, mais de uma vez, tinha entrado na cozinha pela porta errada. Em ambas as vezes, eu quase tinha derrubado uma garçonete que estava com os braços cheios de pratos. A boa notícia era que eu tinha $30 em gorjetas dobrados dentro do meu bolso. Depois que eu pagasse a minha multa, todas as minhas gorjetas iriam para o cabriolé. Eu ansiava pelo dia em que não teria que depender da véia para me transportar por aí. Mas não tanto quanto eu ansiava pelo dia em que eu teria esquecido o Pat. Véi sorriu. Isso não é um serviço de graça. Todas essas caronas são, em verdade, dívidas que voltarão para te assombrar. Estou falando sério, véi. Você é a minha melhor amiga no mundo todo. A melhor zona. Ah, talvez devêssemos comemorar esse momento precioso e passar nos CIPs para tomar sorvete. Eu estava precisando de um sorvete. Em verdade, eu estava precisando de um pouco de mensagem. Nada me deixa tão feliz quanto uma porção de fast food recém-frita, encoberta por um bom e velho mensagem. Fica para a próxima? Eu perguntei. Fui convidada para ficar na praia Delphic hoje à noite. Você é mais do que bem-vinda para vir, eu acrescentei rapidamente. Eu não tinha nem um pouco de certeza de ter tomado a decisão certa quando decidi ir hoje à noite.
Porque eu estava me fazendo passar pela tortura de ver o Pet de novo. Eu sabia que era porque eu queria perto, mesmo que perto não fosse perto o bastante. Uma pessoa mais forte e corajosa teria cortado todos os laços e ido embora. Uma pessoa mais forte não teria batido seus punhos contra a porta do destino. Pet estava fora da minha vida de vez. Eu sabia que precisava aceitar isso, mas havia uma grande diferença entre saber e fazer. Quem mais vai? Véi perguntou. Scott e alguns outros da escola, não precisava mencionar a Marcy e ganhar um veto instantâneo. Eu tinha um pressentimento de que podia precisar do apoio da véi hoje. Acho que vou me aconchegar com o Richon e assistir um filme, ao invés. Posso perguntar se ele tem outros amigos para te apresentar. Podíamos fazer um negócio de encontro de casais. Comer pipoca, contar piadas, dar uns amassos. Passo, eu não queria outro. Eu queria o Pet. Na hora em que véi entrou no estacionamento da Praia Delphic, o céu estava pichado de preto. Luzes de alta voltagem que me lembravam daquelas no campo de futebol americano do colégio iluminavam as estruturas de madeira pintadas de branco que abrigavam o carrossel, o fliperama, e o minigolf, fazendo com que uma auréola pairasse sobre o local. Não havia mais eletricidade pela praia, ou nos campos ao redor, fazendo dele o único ponto brilhante na costa por quilômetros. A essa hora da noite eu não esperava encontrar ninguém comprando hambúrgueres ou jogando air hockey, e eu sinalizei para a véi parar perto do caminho da marca da ferrovia cortando a água. Eu saí do carro e balbuciei um tchau. Véi acenou em resposta, seu celular pressionado contra sua orelha enquanto ela e Richon combinavam os detalhes de onde eles se encontrariam. O ar ainda tinha aquele calor do sol de mais cedo e estava cheio de sons de tudo, desde a música distante que chegava do parque de diversões Delphic Seaport, nos penhascos, até as ondas tocando areia. Eu parti a cadeia de ervas marinhas que corriam paralelamente à costa como uma cerca, corri pela ladeira, e andei na faixa fina de areia seca que estava fora do alcance da maré alta. Eu passei por pequenos grupos de pessoas ainda brincando na água, pulando ondas e atirando madeira na escuridão do oceano, mesmo os salva-vidas já terem ido embora há tempos. Eu fiquei de olho para achar o Pet, Scott, Marcy, ou qualquer outro que eu reconhecesse. Lá na frente, as chamas laranja de uma fogueira piscaram e esvoaçaram na escuridão. Eu tirei o meu celular e disquei pro Scott. E aí? Eu cheguei, eu disse. Onde você está? Ao sul da fogueira. Você? Ao norte dela. Vou te achar. 2 minutos mais tarde, Scott caiu subitamente na areia ao meu lado. Você vai ficar à margem a noite toda? Ele me perguntou. Seu hálito tinha o cheiro forte de álcool. Não sou muito fã de 90% das pessoas dessa festa. Ele assentiu, entendendo, e esticou uma garrafa de aço. Não tenho germes, palavra de escoteiro. Tome o tanto que quiser. Eu me inclinei o bastante para cheirar o conteúdo da garrafa. Imediatamente eu recuei, sentindo a fumaça queimar o fundo da minha garganta. O que é? Eu sufoquei. Óleo de motor? Minha receita secreta. Se eu te contasse, teria que te matar. Não precisa. Tenho bastante certeza que tomar um gole daria o mesmo resultado. Scott relaxou para trás, os cotovelos na areia. Ele tinha se trocado para uma camiseta do Metallica com as mangas arrancadas, short caqui, e chinelos. Eu estava usando o meu uniforme de trabalho, menos a boina, o colete, e a minha camisa marcada abaixo do busto. Felizmente, eu tinha colocado uma veste de baixo antes de ir trabalhar, mas eu tinha nada para substituir a calça de tweed. Então me diga, Gray. O que você está fazendo aqui? Tenho que te dizer, eu achei que você tinha me rejeitado pela lição de casa da semana que vem. Eu me inclinei para trás na areia ao lado dele e lancei um olhar na direção dele. O negócio de fingir ser um canalha está começando a ficar velho. Eu sou bobona. E daí? Ele sorriu. Eu gosto de bobona. A bobona vai me ajudar a passar no meu primeiro ano. Especialmente em inglês. Ah, cara. Se isso foi uma pergunta, a resposta é não, não vou escrever as suas redações de inglês. Isso é o que você acha. Eu não comecei a trabalhar no charme do Scott ainda. Eu bufei uma risada, e seu sorriso se aprofundou. Ele disse, o quê? Não acredita em mim? Eu não acredito que você e a palavra charme pertençam à mesma sentença. Nenhuma garota resiste ao charme. Tô te dizendo, elas ficam loucas por ele. Aqui está o básico, fico bêbado 24 horas por dia, 7 dias por semana, não paro no emprego, não consigo passar em matemática básica, e passo meus dias jogando videogame e desmaiando.
Eu joguei a minha cabeça para trás, sentindo meus ombros balançarem enquanto eu ria. Eu estava começando a achar que eu gostava mais da versão bêbada do Scott do que da sóbria. Quem teria imaginado que o Scott seria autodepreciativo? Para de babar, Scott disse, inclinando meu queixo para cima de maneira brincalhona. Vai tudo para minha cabeça. Eu lhe lancei um sorriso relaxado. Você dirige um Mustang. Isso deve te dar 10 pontos, pelo menos. Maravilha. 10 pontos. Tudo que eu preciso são de mais 200 para sair da zona vermelha. Por que não para de beber? Eu sugeri. Parar? Você está brincando? Minha vida é uma droga quando eu só estou parcialmente ciente dela. Se eu parar de beber e ver o que ela realmente é, eu provavelmente pularia de uma ponte. Nós ficamos quietos por um momento. Quando estou bêbado, eu quase consigo esquecer quem eu sou, ele disse, seu sorriso desbotando ligeiramente. Eu sei que ainda estou aqui, mas só por pouco. É um lugar bom de se estar, ele virou a garrafa, os olhos no mar negro à frente. Bem, a minha vida não é tão boa também. O seu pai, ele adivinhou, limpando seu lábio superior com as costas da mão. Isso não foi culpa sua. O que quase piora as coisas. Como? Se fosse culpa minha, isso indicaria que eu tinha falhado. Eu teria me culpado por um longo tempo, mas talvez, eventualmente, eu poderia seguir em frente. Agora eu estou presa, encarando a mesma pergunta, por que o meu pai? É justo, Scott disse. Uma chuva suave começou a cair. Chuva de verão, com grandes gotas quentes respingando por todo lugar. Que diabos, eu ouvi Marcy exigir mais abaixo na praia, perto da fogueira. Eu estudei os contornos dos corpos enquanto as pessoas começaram a ficar de pé. Pat não estava entre elas. Pessoal, o meu apartamento, Scott gritou, pulando de pé com um floreio. Ele cambaleou de lado, mal conseguindo se equilibrar. Estrada DA com 72, apartamento 32. As portas estão destrancadas. Bastante cerveja na geladeira. E eu mencionei que a minha mãe vai passar a noite toda fora, num jogo de dados. Uma comemoração ergueu-se, e todos pegaram seus sapatos e outros itens descartados de roupa e subiram pela areia na direção do estacionamento. Scott cutucou a minha coxa com o seu chinelo. Precisa de uma carona? Vamos lá, eu até te deixo dirigir. Obrigada pela oferta, mas acho que pra mim já deu, Pat não estava aqui. Ele fora a única razão para eu ter vindo, e de repente a noite não parecerá só uma decepção, mas um desperdício também. Eu deveria ter ficado aliviada de não ter que ver o Pat e a Marcy juntos, mas eu quase que só me sentia decepcionada, solitária, e cheia de arrependimento. E exausta. A única coisa que estava na minha cabeça era me engatinhas até a cama e colocar um fim nesse dia o mais cedo possível. Amigos não deixam amigos dirigirem bêbados, Scott seduziu. Está tentando apelar para minha consciência? Ele balançou as chaves na minha frente. Como você pode rejeitar uma chance única de dirigir o Mustang? Eu fiquei de pé e limpei a areia da minha calça. Que tal você me vender um Mustang por $30? Eu posso até mesmo pagar em dinheiro. Ele riu, deslizando seu braço ao redor dos meus ombros. Estou bêbado, mas não tão bêbado assim, Gray. Capítulo 14. De volta aos limites de Coldwater, atravessei a cidade com um Mustang e peguei a BEC, em direção a Deacon. A chuva continuava a tamborilar, transformando-se em um chuvisco sombrio. A rua era estreita e sinuosa com árvores por toda a calçada. Depois da curva seguinte, Scott apontou para um conjunto de apartamentos no estilo Cape Cod, com minúsculas varandas e telhas cinzentas. Havia uma quadra de tênis caindo aos pedaços no pequeno gramado da frente. Todo lugar parecia precisar de uma boa mão de tinta. Estacionei o Mustang. Obrigado pela carona, agradeceu Scott, colocando o braço atrás do meu banco. Os olhos estavam embaçados, o sorriso erguido preguiçosamente em um dos cantos da boca. Você consegue entrar? Perguntei. Não quero entrar, disse ele com a voz enrolada. O carpete cheirava a xixi de cachorro e o teto do banheiro está mofado. Quero ficar aqui fora com você. Porque você está bêbado. Preciso voltar para casa. Está tarde e ainda não liguei para minha mãe hoje. Ela vai ficar louca se eu não telefonar logo. Debrucei-me por cima dele e abri a porta do carona. Quando fiz isso, ele enrolou uma mecha do meu cabelo em volta do dedo. Bonito.
Desfiz o cacho. Não vai rolar. Você está bêbado. Ele sorriu. Só um pouquinho. Você não vai se lembrar disso amanhã. Achei que tivemos um bom momento na praia. Tivemos. E já passou. É sério. Estou expulsando você. Saia. E o meu carro? Eu vou deixar em casa esta noite, então trarei amanhã à tarde. Scott exalou contentamento e relaxou profundamente no seu assento. Eu quero entrar e me arrepiar com o solo do Jimi Hendrix. Você poderia falar para todo mundo que a festa acabou? Eu revirei os olhos. Você convidou mais de 60 pessoas. Eu não vou entrar e falar para eles caírem fora. Scott se dobrou para fora da porta e vomitou. Eca! Eu peguei as costas da camiseta, puxei-o para dentro do carro, e dei impulso no Mustang para ele andar 2 passos para frente. Então eu apertei o freio e saí do carro. Eu andei até o lado do Scott e tirei-o do carro pelos braços, sendo cuidadosa para evitar pisar no conteúdo que deixou seu estômago vazio. Ele jogou o braço por cima dos meus ombros, e isso era tudo que eu poderia fazer sob o colapso do peso dele. Qual apartamento? 32. Em cima à direita. A cobertura. Claro. Por que eu esperei uma folga agora? Eu arrastei Scott 2 lances de escada acima, rigidamente ofegante e cambaleei através da porta aberta do apartamento dele, o qual estava um caos de corpos pulsando e triturando o rap ligado tão alto que eu poderia sentir pedaços do meu cérebro tremendo frouxos. O quarto é na parte de trás, Scott murmurou na minha orelha. Eu empurrei-o para frente através da multidão, abri o quarto no fim do corredor e despejei Scott no colchão inferior em um beliche no canto. Havia uma mesa pequena no canto adjacente, um uniforme flexível como empecilho, uma base de guitarra e alguns pesos livros. As paredes eram brancas e velhas decoradas com um pôster do filme The Godfather Parte 3, Ó Poderoso Chefão Parte 3, e uma flâmula do New England Patriots. Meu quarto, Scott falou, me pegando e me puxando para perto. Ele afagou o colchão junto a ele. Faça-se confortável. Boa noite, Scott. Eu comecei a fechar a porta quando ele falou, você poderia pegar algo para eu beber? Água. Eu tenho que lavar esse gosto da minha boca. Eu estava ansiosa para sair do lugar, mas não pude não ter um sentimento de agravante simpatia por Scott. Se eu saísse agora, ele provavelmente acordaria amanhã em uma poça de seu próprio vômito. Eu podia muito bem limpá-lo e trazer para ele um ibuprofen. A cozinha pequena e em forma de U do apartamento tinha vista para a sala de estar transformada em pista de dança, e depois de me apertar no meio dos corpos embolados bloqueando a entrada da cozinha, eu abri e fechei os armários, procurando por um copo. Eu encontrei uma pilha de copos brancos de plástico em cima da pia, liguei a torneira e segurei um copo embaixo do jato. Quando eu estava voltando para levar a água para o Scott, meu coração pulou. Pat ficou a vários metros de distância, inclinando-se contra os armários em frente ao refrigerador. Ele se separou da multidão, e retirou seu boné de beisebol, sinalizando que ele não estava interessado em conversar. Sua postura era impaciente. Ele olhou para o relógio. Vendo maneira alguma para evitar ele, além de escalar acima do contador direto para a sala de estar, e a sensação de que eu lhe devia civilidade mais, ambos não estavam com idade o suficiente para lidar com isso. Madura? Eu umedeci meus lábios, que de repente senti secos como areia, e me aproximei. Está se divertindo? As linhas duras do seu rosto se suavizaram em um sorriso que eu posso pensar em pelo menos uma coisa que eu preferiria estar fazendo. Se isso foi uma insinuação, eu iria ignorá-lo. Eu me impulsionei sobre o balcão da cozinha, as pernas balançando sobre a borda. Ficará a noite toda? Se eu tiver que ficar a noite inteira, atire em mim agora. Eu estendi minhas mãos. Sem arma, desculpe. Seu sorriso era a perfeição de bad boy. Isso é tudo que está te parando? Atirar não vai matá-lo, eu apontei. Uma das desvantagens de ser imortal. Ele assentiu com a cabeça, um sorriso feroz rastejando sob a sombra do seu boné de beisebol. Mas você faria se pudesse? Hesitei antes de responder. Eu não te odeio, Pat. Ainda. O ódio não é forte o suficiente, ele adivinhou. Algo mais profundo? Eu sorri, mas não o suficiente para mostrar dentes. Nós dois parecemos sentir que nada de bom viria desta conversa, especialmente aqui, e Pat resgatando tanto de nós, inclinando a cabeça para a multidão atrás de nós. E você? Ficará muito tempo? Eu pulei do balcão. Não.
Eu estou entregando água para Scott, e enxágue bucal se eu puder achá-lo, então eu estou fora daqui. Ele segurou meu cotovelo. Você iria atirar em mim, mas você está no seu caminho para ser enfermeira da ressaca de Scott? Scott não quebrou meu coração. Um par de batidas de silêncio caiu entre nós, então Pat disse em voz baixa, vamos embora. A maneira como ele olhou para mim me disse exatamente o que ele quis dizer. Ele queria que eu fugisse com ele. Para desafiar os arcanjos. Para ignorar que eles eventualmente encontrariam Pat. Eu não poderia pensar sobre o que eles fariam com ele sem sentirem presos no gelo, frio com medo, e congelado pelo puro horror dele. Pat nunca me contou como o inferno seria. Mas ele sabia. E o fato que ele nunca iria me dizer pintou um quadro vívido muito, muito desolador. Eu mantive meus olhos pregados na sala de estar. Eu prometi a Scott um copo de água. Você está gastando muito tempo com um cara que eu chamaria de escuro, e, dado o meu padrão, é um título duramente conquistado. É um príncipe escuro para conhecer um? Fico feliz que você pendurou no seu senso de humor, mas estou falando sério. Tenha cuidado. Eu balancei a cabeça. Eu aprecio sua preocupação, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu dei um passo para o lado de Pat e me lancei através do giro de corpos na sala de estar. Eu tinha que ir embora. Foi muito ficando em pé perto dele, sentindo que a parede de gelo tão espesso e impenetrável. Sabendo que ambos queriam algo que não podíamos ter, mesmo que o que queríamos estava a um braço de distância. Eu havia andado metade do caminho entre a multidão quando alguém roubou a minha presilha do meu bolso de trás. Voltei-me, à espera de encontrar Pat pronto para me dar mais de sua opinião, ou talvez, mais aterrorizante, jogar a precaução para o vento e me beijar, mas era Scott, sorrindo para mim preguiçosamente. Ele tirou o meu cabelo do rosto e inclinou-se, selando minha boca com a dele. Ele tinha gosto de enxágue bucal de menta e dentes recém-limpos. Eu comecei a me afastar, então pensei, o que importa de Pat ver? Eu não estava fazendo nada errado, ainda. Eu tinha o direito tanto quanto ele de seguir em frente, como ele fez. Ele estava somente usando Marcy para preencher o vazio de seu coração, e agora era minha vez, com Scott. Eu deslizei minhas mãos para o peito e Scott segurei-o pela sua nuca. Ele pegou a deixa e me pegou mais apertado, traçando suas mãos para baixo no contorno da minha espinha. Então era isso que se sentia quando beijava outro alguém. Enquanto Pat era lento e praticado e tomava seu tempo, Scott estava brincando ansioso e um pouco desleixado. Foi completamente diferente e novo, e não de todo ruim. Meu quarto, Scott sussurrou em meu ouvido, atando seus dedos entre os meus e me puxando em direção ao corredor. Lancei meu olhar para o lugar onde eu tinha visto Pat pela última vez. Nossos olhos se encontraram. Sua mão era dura, em forma de concha na parte de trás do pescoço, como se ele estivesse perdido em pensamentos profundos e havia congelado a mira em mim beijando Scott. E isso que se sente. Pensei para ele. Só que, eu não me senti nada melhor depois de pensar isso. Senti-me triste e para baixo e insatisfeita. Eu não era o tipo de pessoa que jogava os jogos ou usava truques sujos para consolar ou aumentar minha autoestima. Mas ainda havia uma certa dor bruta queimando dentro de mim, e por causa disso, eu deixei Scott guiar-me pelo corredor. Usando seu pé, Scott cutucou para abrir a porta do quarto. Ele apagou as luzes, e sombras suaves fixas em torno de nós. Olhei para o pequeno e fino colchão na beliche inferior, depois para a janela. A janela estava quebrada. Em um momento de pânico induzido, na verdade eu me imaginei deslizando através das fissuras e desaparecendo na noite. Provavelmente, um sinal de que o que eu estava prestes a fazer seria um grande erro. Eu realmente estava passando por isto somente para fazer um ponto? Foi assim que eu queria mostrar para Pat a magnitude da raiva e mágoa? O que ele disse sobre mim? Scott levou-me pelos ombros e me beijou mais intensamente. Eu folheei mentalmente as minhas opções. Eu poderia dizer para Scott que eu estava passando mal. E poderia falar para ele que eu mudei de ideia. Eu poderia simplesmente falar não para ele. Scott arrancou sua camisa e jogou-a para o lado. Eu comecei. Olhei em volta uma vez mais para escapar, notando que a porta do quarto devia ter aberto, porque uma sombra surgiu iluminada pela luz do corredor. A sombra entrou e fechou a porta, e eu senti meu queixo ficar sem ter o que fazer. Pat atirou a camisa de Scott para ele, pegando-o no rosto. Que Scott exigiu, puxando a camisa sobre a sua cabeça e recolocando-a. Voando para baixo, Pat disse a ele. Scott puxou o zíper. O que você está fazendo? Você não pode entrar aqui.
estou ocupado. E este é o meu quarto. Você está louco? Eu disse a Pat, o sangue subindo em minhas bochechas. Pat desviou os olhos dele para mim. Você não quer estar aqui. Não com ele. Você não consegue fazer este apelo. Scott esvoaçou por mim. Deixe-me cuidar dele. Ele deu 2 passos antes de Pat socá-lo na mandíbula em uma crise de revolta. O que você está fazendo? Eu gritei para Pat. Você quebrou a mandíbula dele? Nu, Scott gemeu, agarrando a parte inferior do rosto. Eu não quebrei a mandíbula dele, mas se ele colocar as mãos em você, isso será a primeira de muitas coisas para quebrar, Pat disse. Fora, eu ordenei a Pat, apontando o dedo para a porta. Eu vou matar você, Scott rosnou para Pat, abrindo e fechando sua mandíbula, certificando-se que ainda funcionava. Mas, em vez de pegar a deixa para sair, Pat cruzou o quarto para Scott em 3 passos. Ele arremessou ele de cabeça para a parede. Scott tentou se orientar, mas Pat bateu-o contra a parede de novo, desorientando-o ainda mais. Encoste nela, disse ele no ouvido de Scott, a voz baixa e ameaçadora, e isso vai ser o grande arrependimento da sua vida. Antes de sair, Pat desviou os olhos na minha direção. Ele não é digno disso, fez uma pausa. E nem eu. Abri a boca, mas não tive um argumento. Eu não estava aqui porque queria estar. Eu estava aqui para jogar na cara de Pat. Eu sabia disso, e ele sabia disso. Scott rolava, arrastando-se contra a parede. Eu poderia ter pegado ele se eu não estivesse devastado, ele disse, massageando a metade inferior de seu rosto. Quem ele pensa que é? Eu não o conheço. Você o conhece? Scott, obviamente, não reconheceu Pat do Z, mas havia muitas pessoas naquela noite. Eu não poderia esperar que Scott se lembrasse de cada rosto. Me desculpe por isso, disse, gesticulando para a porta que Pat acabou de sair. Você está bem? Ele sorriu lentamente. Nunca estive melhor, ele disse isso com uma contusão da pancada forte florescendo por sua mandíbula. Ele estava fora de controle. A melhor maneira de ser, ele demorou, usando as costas das mãos para limpar um filete de sangue do corte da sua boca. Eu deveria ir, disse vou trazer o Mustang de volta depois da escola amanhã. Perguntei-me como eu deveria sair daqui, passando por Pat, e mantendo qualquer nível de autodignidade. Eu poderia muito bem passar e admitir que ele estava certo, eu só segui Scott de volta para machucá-lo. Scott colocou seu dedo em forma de gancho debaixo a minha blusa, me segurando no lugar. Não vá, Nora. Ainda não. Eu tirei o seu dedo. Scott. Diga-me se eu estiver indo longe demais, ele disse, puxando a cabeça dele por cima da cabeça para o segundo tempo. Sua pele pálida brilhava no escuro. Ele claramente gastou muito tempo na sala de musculação, e isso se mostra nas linhas dos músculos ramificados seguindo seus braços. Você está indo longe demais, que eu disse. Isso não soou convincente, ele levantou meu cabelo para fora do meu pescoço e colocou seu rosto na curva. Eu não estou interessada em você desse jeito, eu disse, colocando minhas mãos entre nós. Eu estava cansada e uma dor de cabeça zumbia entre os meus ouvidos. Eu estava com vergonha de mim mesma e queria ir para casa e dormir, até eu esquecer essa noite. Como você sabe? Você nunca me provou desta maneira. Eu virei um interruptor de luz, inundando o quarto com a luz. Scott colocou as mãos sobre os olhos e cambaleou um passo para trás. Estou saindo, comecei, então deixei fixos meus olhos em um pedaço de pele alta sobre o peito de Scott, no meio do caminho entre seu mamilo e sua clavícula. A pele estava deformada e brilhante. Em algum lugar do fundo do meu cérebro, fiz a conexão de que esta deve ser a marca registrada que Scott havia conseguido quando ele jurou fidelidade para a sociedade de sangue Nefilim, mas isso era como uma neblina de reflexão, apagadas em comparação com o que realmente prendeu minha atenção. A marca era em forma de um punho fechado. Era idêntica, para baixo na mesma dimensão e tamanho, que o carimbo em relevo do anel de ferro do envelope. Com uma mão ainda atirada sobre os olhos, Scott gemeu e alcançou a cabeceira da cama para se firmar. O que é essa marca na sua pele? Eu perguntei, minha boca secando. Scott pareceu momentaneamente assustado, depois deslizou sua mão para baixo para cobrir a marca. Alguns amigos e eu estávamos bêbados uma noite. Não é nada grave. É apenas uma cicatriz. Ele teve a audácia de mentir sobre isso? Você me deu o envelope. Quando ele não respondeu, eu acrescentei mais ferozmente, o calçadão. A padaria.
O envelope com o anel de ferro, o quarto parecia estranhamente isolado, separado do pulsante som na sala de estar. Em um instante, eu não me sentia mais segura presa de novo aqui com Scott. Os olhos de Scott se estreitaram e ele piscou para mim através da luz, que parecia ferir seus olhos ainda. Sobre o que você está falando? Seu tom era desconfiado, hostil, confuso. Você realmente acha esse ato engraçado? Eu sei que você me deu o anel. O anel. O anel que fez essa marca no seu peito. Ele balançou a cabeça uma vez, duramente, como se para espantar seu estupor. Em seguida seu braço atacou, empurrando-me contra a parede. Como você sabe sobre o anel? Você está me machucando, eu disse venenosamente, mas eu estava tremendo de medo. Percebi que Scott não estava fingindo. A menos que ele fosse um ator muito melhor do que eu imaginava, ele genuinamente não sabia sobre o envelope. Mas ele sabia sobre o anel. O que ele se parece? Ele pegou minha blusa e apertou em mim. O cara que te deu o anel com o que ele se parece? Tire suas mãos de mim, eu ordenei, empurrando-o para trás. Mas Scott pesava muito mais do que eu, e os seus pés ficaram plantados, seu corpo prendendo-me contra a parede. Eu não vi ele. Ele mandou entregar. Ele sabe onde eu estou. Ele sabe que eu estou em Coldwater? Eu respondi. Quem é ele? O que está acontecendo? Por que ele lhe deu o anel? Eu não sei. Eu não sei nada sobre ele. Por que você não me diz? Ele estremeceu fortemente contra o pânico furioso que parecia controlar ele. O que você sabe? Eu mantive meus olhos pregados nos do Scott, mas minha garganta estava apertada tão fortemente que era difícil para respirar. O anel estava no envelope com uma nota que falava que a mão negra matou meu pai. E que o anel pertencia a ele, lambi meus lábios. Você é a mão negra? A expressão de Scott ainda detinha a mais profunda desconfiança, seus olhos dardeavam para frente e para trás, julgando se ele acreditava em mim ou não. Esqueça que tivemos essa conversa, se você sabe o que é bom para você. Tentei soltar meu braço, mas ele ainda estava segurando. Saia, disse ele. E fique longe de mim, dessa vez ele deixou eu ir, dando-me um empurrão em direção à porta. Parei na porta. Limpei as palmas das mãos suadas na minha calça. Não até você me falar sobre a mão negra. Eu pensei que Scott poderia lançar uma raiva ainda mais violenta, mas ele apenas me olhou como se olharia para um cão que estava de córcoras em sua gramado. Ele tirou sua camiseta e fez como se fosse colocá-la de novo, então sua boca se curvou em um sorriso ameaçador. Ele jogou a camisa sobre a cama. Ele soltou seu cinto. Puxou para baixo o zíper e despiu seu calção em pé ficando com nada além de uma boxer de algodão. Ele estava indo para o fator choque, claramente tentando me intimidar para sair. Ele tinha feito um bom trabalho de me convencer, mas eu não ia deixar ele se livrar de mim facilmente. Eu disse, você tem um anel do mão negra marcado na sua pele. Não espere que eu acredite que você sabe nada sobre isso, incluindo como isso chegou aqui. Ele não respondeu. Eu estava tão ocupada ficando em pânico, que eu não percebi que Scott sentou-se na cama. Seu rosto estava escondido em suas mãos. Suas costas estavam tremendo, e eu percebi que ele estava chorando em silêncio, copiosamente, soluçando convulsivamente. No começo, eu pensei que ele estava fingindo, que esta era uma espécie de armadilha, mas os sons embargados no seu peito eram reais. Ele foi bêbado, desequilibrado emocionalmente, e eu não sabia quão estável ele estava. Eu ainda me segurei, com medo do que um movimento ligeiro poderia causar em um piscar de olhos. Eu contrai um monte de dívidas de jogo em Portland, ele disse, sua voz irregular de desespero e exaustão. O gerente do bar do sinuca estava respirando no meu pescoço, exigindo dinheiro, e eu tinha que olhar em volta toda vez que eu saía de casa. Eu estava vivendo no medo, sabendo que um dia ele iria me encontrar, e eu estaria com sorte de sair com rótulas quebradas. Uma noite no meu caminho para a casa do trabalho, eu fui surpreendido por trás, arrastado para um depósito, e amarrado a uma mesa dobrável. Estava escuro demais para ver o cara, mas eu calculei que o gerente tinha enviado ele. Eu lhe disse que pagaria tudo o que ele queria se ele me deixasse ir, mas ele riu e disse que ele não estava atrás do meu dinheiro, na verdade, ele já havia resolvido as minhas dívidas. Antes que eu pudesse calcular se isso foi sua ideia ou uma brincadeira, ele disse que era uma mão negra, e a última coisa que ele precisava era de mais dinheiro. Ele tinha um zipo, tipo de isqueiro, e ele segurou a chama contra o anel na mão esquerda, aquecendo. Eu estava suando. Eu disse a ele que eu faria qualquer coisa que ele quisesse e que somente me tirasse da mesa. Ele rasgou minha camisa e afundou o anel no meu peito.
Minha pele estava em chamas, e eu estava gritando com o máximo de força. Ele agarrou meu dedo, quebrou o osso, e me disse que se eu não calasse a boca, ele quebraria todos os 10 dedos. Ele me disse que tinha me dado sua marca. A voz de Scott caiu até ficar grossa. Eu molhei minha calça. Bem ali na mesa. Ele me assustou como um inferno. Eu vou fazer o que for preciso para nunca ver ele de novo. Por isso que mudamos de volta para Coldwater. Eu parei de ir para a escola e estava me escondendo na academia todo dia, crescendo no caso dele vir procurando por mim. Se ele me achasse, desta vez eu estaria pronto. Interrompendo a fala, ele limpa o nariz com as costas da mão. Eu não sabia se podia confiar nele. Pat havia deixado claro que ele não, mas Scott estava tremendo. Sua pele estava pálida, molhada de suor, e ele passou as mãos pelo cabelo, soltando um longo suspiro. Ele poderia inventar uma história como essa? Todos os detalhes entrelaçados com tudo que eu já sabia sobre Scott. Ele possuía um vício em jogos de azar. Ele trabalhava à noite em Portland em uma loja de conveniência. Ele voltou para Coldwater para escapar do passado. Ele tinha uma marca de ferro em seu peito, prova de que alguém havia posto ali. Será que ele podia sentar a 2 pés de distância e mentir sobre o que ele havia passado? Como ele parecia? Eu perguntei. O Mão Negra. Ele balançou a cabeça. Estava escuro. Ele era alto, e isso é tudo que eu me lembro. Eu procurei alguma forma de conexão entre Scott e meu pai, que ambos estavam relacionados ao Mão Negra. Scott havia sido monitorado pelo Mão Negra atrás de dívida. Em troca de pagar a dívida, o Mão Negra o marcou. Meu pai passou pela mesma coisa? Seria seu assassino não um assassino aleatório como a polícia originalmente pensou? Será que o Mão Negra pagou uma dívida do meu pai, então matado ele quando meu pai se recusou a ser marcado? Não. Eu não estava comparando. Meu pai não apostava, e não acumulava dívidas. Ele era um contador. Ele sabia o valor do dinheiro. Nada sobre a situação dele era igual à do Scott. Tinha que haver algo a mais. O Mão Negra disse algo a mais? Eu perguntei. Eu tento não me lembrar de nada sobre aquela noite. Ele colocou a mão embaixo do colchão e tirou um cinzeiro de plástico e um pacote de cigarros. Acendeu-os, exalando fumaça lentamente, e fechou os olhos. Minha mente continuava se recuperando das mesmas 3 questões. O Mão Negra matou meu pai? Quem era ele? Aonde eu poderia encontrá-lo? E então uma nova pergunta. O Mão Negra seria o líder da sociedade de sangue Nefilim? Se fosse ele quem marcasse os Nefilim, isso teria sentido. Somente um líder, ou alguém com muita autoridade, seria encarregado da atividade de recrutar membros para lutar contra os anjos caídos. Ele te disse por que ele te deu a marca dele, eu perguntei. É evidente que a marca foi para marcar os membros da sociedade de sangue, mas talvez houvesse algo a mais. Algo que só os Nefilim membros sabiam. Scott balançou a cabeça, dando mais uma tragada. Não, que Scott encerrou. Ele veio procurar por você desde aquela noite? Não, eu poderia falar pelo olhar selvagem em seus olhos que ele estava com medo, que não seria capaz de falar tanto. Eu pensei de volta no Z. No Nefilim de camisa vermelha. Ele teria a mesma marca que Scott? Eu estava quase certa que sim. Isso só faz sentido se todos os membros tivessem a mesma marca. O que significa que havia outros como Scott e o Nefilim nos membros em todo lugar, recrutados à força, mas desvinculada de qualquer vantagem ou finalidade, pois eram mantidos no escuro. O que o Mão Negra estava esperando? Por que ele estava adiando a união de seus membros? Para evitar que os anjos caídos descubram o que ele está fazendo? Era esse o motivo do meu pai ter sido assassinado? Por causa de algo que ele não quis fazer com uma sociedade de sangue? Você já viu a marca do Mão Negra em outra pessoa? Eu sabia que estava em perigo insistindo tanto, mas eu precisava saber o quanto Scott sabia. Scott não respondeu. Ele estava dobrado na cama, passando para fora. Sua boca estava boquiaberta, e seu hálito cheirava fortemente a álcool e fumo. Eu sacudi ele gentilmente. Scott? O que você pode me falar sobre a sociedade? Eu bati suavemente nas bochechas dele. Scott, acorde. O Mão Negra te contou que você é um Nefilim? Ele te disse o que isso significa? Mas ele caiu em um sono profundo e embriagado. Eu amassei o cigarro, puxei um lençol até os ombros dele e fui embora. Capítulo 15.
Eu estava mergulhada em um sonho quando o telefone tocou. Eu mexi um braço para fora das cobertas, varrendo com a mão a mesa de cabeceira e localizando meu celular. Alô? Eu disse, limpando a baba da beirada da minha boca. Você já viu o canal do Tempo? Véi perguntou. O que? Eu murmurei. Eu tentei piscar, mas meus olhos voltavam para o sonho. Que horas são? Céu azul, calor, vento zero. Nós vamos demais para Old Orchard Beach depois da aula. Eu estou arrumando pranchas no neon agora, ela cantou a primeira estrofe de Summer Nights do Griase. Eu me encolhi e afastei o telefone da minha orelha. Esfreguei meus olhos sonolentos e os números do meu relógio de gangorra entraram em foco. Não poderia ser possível ser 6 na frente, poderia? Devo usar um bangeal rosa choque ou um biquíni dourado metálico? A coisa sobre o biquíni é, eu provavelmente preciso de um bronzeado antes de vestir ele. Dourado fará minha pele parecer ainda mais desbotada. Talvez eu use o rosa nessa vez, pego um bronzeado, e... Por que o meu relógio está marcando 6h25? Perguntei, tentando ultrapassar a névoa do sono tempo suficiente para colocar algum volume na minha voz. Isso é uma pegadinha? Véi. Iesh. Muito nervosa? Desliguei o telefone e aconcheguei mais profundamente nos cobertores. O telefone da casa começou a tocar no andar de baixo, na cozinha. Coloquei o travesseiro sobre minha cabeça. Caiu na caixa de mensagens, mas véi não era tão fácil de se livrar. Ela ligou de novo. De novo e de novo. Eu liguei para ela. O que? Dourado ou rosa? Eu não perguntaria se não fosse importante. É só. Rishon vai estar lá, e esta é a primeira vez que ele vai me ver em uma roupa de banho. Espera aí. O plano era para nós 3 irmos juntos? Eu não vou passar pelo caminho todo até Old Orchard Beach para segurar vela. E eu não vou deixar você ficar sentada em casa toda a tarde com a sua cara azeda. Eu não tenho uma cara azeda. Sim, você tem e está com ela agora. Essa é a minha cara de aborrecimento. Você me acordou às 6 da manhã. O céu de verão estava azul de horizonte a horizonte. As janelas do neon foram abertas, um vento quente atravessou o cabelo de véi e o meu, e o cheiro inebriante de água salgada encheu o ar. Véi saiu da estrada e dirigiu para Old Orchard Street, olhos procurando por um estacionamento. As pistas de ambos os lados estavam lentas com carros movendo-se devagar, abaixo do limite de velocidade, esperando uma vaga ser desocupada antes que a ultrapassassem e perdessem a chance. Esse lugar está cheio, queixou-se véi. Onde eu supostamente deveria estacionar, ela dirigiu por um beco e desacelerou para parar atrás de uma livraria. Este parece ser um bom lugar. Muitas vagas aqui em volta. A placa disse que é para empregados, apenas. Como eles vão saber que não somos empregados? O neon combina direito aqui. Todos esses carros são de classe baixa. A placa diz que os infratores serão rebocados. Eles só dizem isso para assustar as pessoas como eu e você para longe. É uma ameaça vazia. Nada para se preocupar. Ela colocou o neon no espaço vazio e puxou o freio de mão. Nós tiramos um guarda-sol e uma sacola cheia de garrafas de água, lanches, protetor solar e toalhas, para fora do porta-malas. Em seguida caminhamos pela Old Orchard Street até ela terminar na praia. A areia estava pontilhada de guarda-sol coloridos, as ondas espumosas rolando nos pés do pier. Eu reconheci um grupo de alunos populares da escola jogando Ultimate Frisbee logo à frente. Normalmente eu diria que deveríamos flertar esses caras, véi disse, mas Rishon é tão quente que eu não sou nem ao menos tentada. Afinal, quando o Rishon combinou de chegar aqui? Ei, para! Isso não soou muito alegre. De fato, soou um pouco cínico. Cobrindo os meus olhos, eu olhei o litoral, procurando por um lugar ideal para colocar o guarda-sol. Eu já te disse, eu odeio ser vela, a última coisa que eu precisava ou queria era me sentar embaixo de um sol quente a tarde toda, vendo véi e Rishon me fazendo sentir por fora. Para sua informação, Rishon teve alguns compromissos para ir, mas ele prometeu estar aqui às 3. Que tipo de compromissos? Quem sabe? Provavelmente Pat o obrigou a fazer algum favor. Pat sempre tem algo que precisa de Rishon para ir e tomar conta. Você pensa que Pat poderia somente fazer ele mesmo? Ou pelo menos pagar Rishon, então não estaria tirando proveito dele. Você acha que eu devo passar filtro solar? Eu vou ficar realmente louca se eu vir para todo esse problema e não pegar um bronzeado. Rishon não parece o tipo de cara que deixa as pessoas tirarem vantagem dele. Pessoas? Não.
Pat? Sim. É como se Rishon adorasse ele. Isso é tão horrível. Isso faz meu estômago embrulhar. Pat não é o tipo de cara que eu quero que meu namorado pense em ser. Eles têm uma longa história juntos. Foi assim que eu escutei. Blá blá blá. Provavelmente Pat é um traficante de drogas. Não. Provavelmente ele é um traficante de armas e coloca Rishon lá fora se sacrificando, contrabandeando as armas de graça e arriscando seu pescoço. Atrás da minha imitação de Ray-Ban, eu revirei os olhos. Rishon tem algum problema com o relacionamento deles? Não, ela disse, ofendida. Então deixe isso por isso mesmo. Mas Véi não estava disposta a deixar por isso mesmo. Se Pat não é um traficante de armas, como ele consegue o dinheiro dele? Você sabe onde ele consegue seu dinheiro. Me diga, ela falou, cruzando os braços teimosamente em seu peito. Me diga em voz alta onde ele consegue seu dinheiro. No mesmo lugar que Rishon consegue o dele. Como eu pensava. Você está envergonhada de dizer isso. Dei um olhar aguçado para ela. Por favor. Essa é a coisa mais idiota. Ah é? Véi marchou até uma mulher não muito distante, que estava construindo um castelo de areia com seus 2 filhos pequenos. Com licença, senhora? Desculpe interromper o seu ótimo tempo na praia com seus filhos, mas minha amiga aqui gostaria de lhe dizer o que o seu ex faz para viver. Eu segurei o braço de Véi e puxei-a para longe. Véi disse. Você está envergonhada. Você não pode dizer em voz alta e não sentir seu interior começando a apodrecer. Pôquer. Sinuca. Aqui. Eu disse isso e não vou murchar e morrer. Satisfeita? Eu não sei qual é o grande problema com isso. Rishon ganha a vida da mesma maneira. Véi meneou a cabeça. Você está tão no escuro, menina. Você não compra o tipo de roupas que Pat veste com apenas apostas vencedoras no Boss Arcade. O que você está falando? Pat veste jeans e camisetas. Ela colocou uma mão no quadril. Você sabe o quanto custa jeans daquele jeito? Não, eu disse, confusa. Vamos somente falar que você não pode comprar um jeans como aquele em Coldwater. Ele provavelmente compra eles de New York. $400 um par. Você está mentindo. Atravessou meu coração a esperança de morrer. Semana passada, ele estava vestindo uma camiseta do Rolling Stones autografada pelo Mick Jagger. Rishon falou que era verdadeira. Pat não está pagando a conta de seu Mastercard com as fichas de pôquer. Antes, você e Pat foram a Splitsville, você perguntou como ele realmente consegue seu dinheiro? Ou como ele conseguiu aquele agradável Jeep brilhante? Pat ganhou seu Jeep no jogo de pôquer, eu argumentei. Se ele ganhou o Jeep, tenho certeza que ele poderia ganhar o suficiente para comprar um par de jeans de $400. Talvez ele somente seja muito bom no pôquer. Pat falou para você que ele ganhou o Jeep. Rishon tem uma história diferente. Eu tirei meu cabelo dos ombros, tentando fingir que eu não poderia me importar menos sobre a direção que a nossa conversa tomou, porque eu não estava acreditando. Ah é? Qual seria? Eu não sei. Rishon não me falou. Tudo o que ele disse foi, Pat gostaria que você pensasse que ele ganhou o Jeep. Mas ele sujou suas mãos conseguindo aquele carro. Talvez você escutou errado. Talvez, Véi repetiu cinicamente. Ou talvez Pat é um maldito lunático correndo em serviços ilegais. Dê-lhe um tubo de protetor solar, talvez um pouco rude demais. Passe isso nas minhas costas, e não deixe lugar algum, eu acho que eu vou direto para o bronzeador, Véi disse, espalhando protetor solar nas minhas costas. Um pouco de queimado é melhor que gastar o dia inteiro na praia e sair tão branca quanto você chegou. Estiquei o pescoço por cima do meu ombro, mas não podia dizer quão minucioso foi o trabalho de Véi. Certifique-se de colocar sob as tiras. Você acha que eles vão me prender se eu tirar o meu top? Eu realmente odeio marcas de bronzeado. Abri minha toalha sob o guarda-sol e me enrolei sob ele, reverificando para ter certeza que meus pés não estavam no sol. Véi estendeu a toalha a poucos metros de distância e passava em suas pernas óleo de bebê. No fundo da minha mente surgiu imagens de câncer de pene que eu tinha visto no consultório do médico. Falando no Pat, Véi disse, qual é a última? Ele ainda está saindo com a Marcie? Foi o que eu ouvi, eu disse friamente, pensando que a única razão para ela levantar a questão foi para me provocar ainda mais. Bem, você sabe a minha opinião. Eu sabia,
mas eu ia escutar isso de novo, querendo ou não. Os dois se merecem, véi disse, pulverizando sangue no cabelo, enchendo o ar com uma névoa química de limão. Claro, eu não acho que isso vai durar. Pat vai se cansar e seguir em frente. Assim como ele fez com. Podemos falar sobre algo que não seja Pat, eu cortei, comprimindo meus olhos fechados e massageando os músculos da parte de trás do meu pescoço. Tem certeza que não quer conversar? Você parece que tem muita coisa na cabeça. Eu suspirei. Não adianta esconder isso. Repugnante ou não, véi era minha melhor amiga e merecia a verdade, quando eu podia dar. Ele me beijou na noite passada. Após o Devil Zandag. Ele o quê? Eu apertei meus olhos com os dedos. No meu quarto, eu não acho que poderia explicar para véi que ele me beijou dentro do meu sonho. O ponto era que ele tinha. Localização era irrelevante. Isso, e eu não quero nem pensar o que significava ele ser capaz de se inserir nos meus sonhos. Você deixou ele entrar? Não exatamente, mas ele veio de qualquer forma. Ok, véi disse, olhando como se estivesse lutando para chegar a uma resposta decente à minha idiotice. Aqui está o que nós devemos fazer. Vamos fazer um juramento de sangue. Não me dê esse olhar, eu falo sério. Se é um juramento de sangue, você vai ter que mantê-lo ou algo muito ruim vai acontecer, como ratos poderiam roer fora o seu pé, enquanto você está dormindo. E quando você acordar, tudo que foi deixado foi tocos sangrentos. Você tem um canivete? Nós vamos encontrar um canivete, então nós nos cortaremos na palma da mão e pressionamos-las juntas. Você irá jurar nunca estar sozinha com o pet de novo. Dessa forma, se a tentação te levar, você terá algo para te trazer de volta. Eu ponderei sobre dizer a ela que estar sozinha com Pat nem sempre era minha opção. Ele se moveu como vapor. Se ele quisesse tempo sozinho comigo, ele teria que ir atrás. E embora eu odiasse admitir isso, eu nem sempre importava. Eu preciso de algo mais efetivo que um juramento de sangue. Eu disse. Baby, dê uma pista. Isso é muito grave. Eu espero que você seja uma crente, porque eu sou. Eu vou caçar uma faca, ela disse, começando a se levantar. Puxei-a para baixo. Eu tenho o diário da Marcie. O que, véi cuspiu. Eu peguei ele, mas não o li. Por que eu estou ouvindo somente agora sobre isso, e por que você está demorando tanto para lê-lo? Esqueça Richard, vamos dirigir até em casa agora mesmo e o ler. Você sabe que Marcie fala de Pat nisso. Eu sei. Então por que a demora? Você está com medo sobre o que poderia revelar? Porque eu posso ler primeiro, filtrar as coisas ruins, e apenas dar-lhe respostas, direto ao ponto. Se eu ler isso, eu poderia nunca mais falar com o Pat. Isso é uma coisa boa. Olhei de soslaio para a véi. Eu não sei se é isso que eu quero. Oh, baby. Não faça isso consigo mesma. Isso está me mantando, leia o estúpido diário e pare você mesma a discussão. Existem outros caras fora daqui. Somente para você saber. Nunca terá uma escassez caras. Eu sei, disse, mas soou como uma mentira barata. Nunca houve um cara antes de Pat. Como eu poderia falar para mim mesma que haveria um depois? Não vou ler o diário. Eu vou devolvê-lo a Marcie, e eu tive essa rixa ridícula por anos, e está ficando ultrapassada. Eu só quero seguir em frente. A boca de véi caiu, e ele gaguejava. Não é possível esperar eu ler o diário para seguir em frente? Ou pelo menos uma espiada. 5 minutos, isso é tudo que peço. Eu estou tomando o caminho mais nobre. Véi suspirou. Você não vai mudar, vai? Não. Uma sombra caiu sobre nossas toalhas. Se importam se eu me juntar às lindas garotas? Nós olhamos para cima para encontrar Richard de pé acima de nós em uma sunga e um tanquinho, com uma toalha jogada sobre o ombro. Ele tinha uma forma desengonçada que aparentava surpreendentemente forte e jovial, um nariz curvo, e um emaranhado de cabelo escuro caiu na testa dele. Um par de asas de anjo pretas estava tatuada em seu ombro esquerdo, e combinado com uma pesada sombra de 5 horas, ele parecia ser contratado da máfia. Encantador, brincalhão, e não bom. Você veio, véi disse, seu sorriso iluminando toda a sua face. Richard desabou na areia em frente de nós, o cotovelo abaixado, o rosto apoiado no punho. O que eu perdi? Véi quer que eu faça um juramento de sangue, eu disse. Ele levantou uma sobrancelha. Parece sério. Ela acha que isso vai manter Pat fora da minha vida.
Rishon inclinou a cabeça para trás e riu. Boa sorte com isso. Ei, agora há pouco, véi disse. Juramentos de sangue são coisas sérias. Rishon pôs a mão na coxa dela intimamente e sorriu carinhosamente para ela, e eu senti uma dor no peito com inveja. Semanas atrás, Pat teria me tocado da mesma maneira. A ironia é que, semanas atrás, véi provavelmente sentia da mesma maneira que eu senti sempre que ela era forçada a sair comigo ou Pat. Sabendo isso, deveria engolir um pouco do meu ciúme, mas a dor do machucado era intensa. Respondendo a Rishon, véi se curvou para frente, plantando um beijo na boca dele. Desviei os olhos, mas não diminuiu a inveja que parecia pairar como uma pedra na minha garganta. Rishon pigarreou. Por que não vou comprar algumas cocas para a gente? Ele perguntou, tendo a sensibilidade para perceber que ele e véi estavam me deixando inconfortável. Permita-me, véi disse, levantando e limpando a areia da parte de trás. Eu acho que Nora quer falar com você, Rishon. Ela fez aspas no ar na palavra falar. Eu ia ficar, mas não sou uma grande fã do assunto. Eu comecei desconfortável, não tendo certeza do que véi insinuava, mas tendo certeza que não iria gostar. Rishon sorriu para mim com expectativa. Pat, disse véi, clareando as coisas, só para fazer o ar parecer 10 vezes mais pesado do que já estava. Desse jeito, ela saiu. Rishon coçou o queixo. Você quer falar sobre o Pat? Não realmente. Mas você conhece véi. Sempre lá para fazer uma situação inconfortável piorar 10 vezes, eu murmurei sob a minha respiração. Rishon riu. Ainda bem que eu não sou facilmente humilhado. Eu gostaria de poder dizer a mesma coisa agora. Como estão as coisas? Ele perguntou, tentando quebrar o gelo. Com o Pat, ou em geral? Os dois. Já estiveram melhor, percebendo que havia uma boa chance de Rishon passar qualquer coisa que eu falar para Pat, eu rapidamente acrescentei, estou no auge. Mas eu posso fazer uma pergunta pessoal? É sobre o Pat, mas você não precisa responder se não quiser, estou seriamente bem com isso. Fale. Ele ainda é meu anjo da guarda? Um tempo atrás, depois de uma briga, eu falei para ele que não queria ele fosse. Mas eu não tenho certeza de como estamos. Ele não é mais meu guardião simplesmente porque eu disse que era o que eu queria? Ele ainda é atribuído a você. Como é se ele nunca mais está por perto? Os olhos de Rishon brilharam. Você terminou com ele, lembra? É estranho para ele. A maioria dos caras não gostam da ideia de pendurar em torno de mais tempo do que eles têm. Isso, e eu sei que ele disse que os arcanjos estão respirando no pescoço dele. Ele se dobra para manter as coisas estritamente profissional. Então ele continua me protegendo? Claro. Só que nos bastidores. Quem é responsável por ele ser designado a mim? Rishon encolheu os ombros. Os arcanjos. Existe alguma maneira de fazer eles saberem que eu gostaria de ser transferida? Não está funcionando muito bem. Não desde o rompimento, de qualquer maneira. Não trabalhando bem? Ele estava me rasgando por dentro. Tudo isso de ir tocar, vendo ele, mas não sendo capaz de ter, era devastador. Ele correu o polegar ao longo de seu lábio. Eu posso dizer que eu sei, mas há uma boa chance da informação ser coisa boa. Tem muito tempo desde que eu era do circuito. Ironicamente, você está pronta para isso, você tem que fazer um juramento de sangue. Isso é uma piada? Você corta a palma da mão e derruba algumas gotas no pó da terra. Não no carpete ou na sujeira de concreto. Então você jura, reconhecendo aos céus que não está com medo de derramar o próprio sangue. Do pó vieste, para o pó você vai. E dizendo o juramento, você desiste de seu direito de um anjo da guarda e anuncia que aceita o seu destino sem a ajuda dos céus. Tenha em mente, eu não estou defendendo ele. Eles te deram um guardião, e por boas razões. Alguém lá em cima acha que você está em perigo. Eu vou com meu intestino na aposta, mas eu acho que é mais do que um palpite paranoico. Não é uma notícia nova que eu podia sentir algo escuro pressionando de novo meu mundo, ameaçando dominá-lo. O fantasma reaparecendo com o espírito do meu pai, principalmente. Eu fui atingida por um pensamento. E se a pessoa que está atrás de mim for meu anjo da guarda também? Eu perguntei lentamente. Rishon deu um grasnido de risada. Pat, ele não soava como se fosse sequer uma possibilidade. Nenhuma surpresa nisso. Rishon tinha passado por tudo com Pat. Mesmo se Pat fosse culpado, Rishon estaria do seu lado. Lealdade cega acima de tudo.
Se ele estivesse tentando me machucar, alguém saberia? Eu perguntei. Os arcanjos? Os anjos da morte? Dabria sabia quando as pessoas estavam à beira da morte. Outro anjo da morte pararia Pat antes que fosse tarde demais? Se você está duvidando de Pat, você está duvidando do cara errado. Seu tom de voz tinha esfriado. Eu o conheço melhor que você. Ele leva seu trabalho como guarda a sério. Mas, se Pat quisesse me matar, ele teria criado o perfeito assassinato, não tinha? Ele era meu anjo da guarda. Ele foi designado para me mandar para me manter segura. Ninguém suspeitaria dele. Mas ele já havia tido a chance de me matar. E ele não tinha feito. Ele sacrificou a única coisa que ele mais queria com o corpo humano para salvar a minha vida. Ele não faria isso se ele me quisesse morta. Faria? Sacudia as minhas suspeitas. Rishon estava certo. Suspeitando de Pat foi ridículo a esta altura. Ele está feliz com Marcy, eu fechei minha boca, apertando-a. Eu não pretendia fazer essa questão em primeiro lugar. Tinha saído no momento. Um rubor coloriu meu rosto. Rishon me olhou, claramente dando à sua resposta uma reflexão. Pat é a coisa mais próxima que eu tenho de uma família, e eu amo o cara como um irmão, mas ele não é o certo para você. Eu sei disso, ele sabe disso, e, no fundo, eu acho que você sabe disso também. Talvez você não queria ouvir isso, mas ele e Marcy são iguais. Eles são pedaços da mesma roupa. Pat deve ser autorizado a ter um pouco de diversão. E ele pode, Marcy não o ama. Nada do que ela sente por ele é uma dica para os arcanjos. Ficamos em silêncio, e eu me esforcei para esconder as minhas emoções. Eu tinha avisado os arcanjos, em outras palavras. Meus sentimentos por Pat tinham exposto a gente. Não foi nada que Pat fez ou falou. Foi tudo eu. De acordo com a explicação de Rishon, Pat nunca me amou. Ele nunca havia retribuído. Eu não queria aceitar isso. Eu queria que Pat se importasse comigo tanto quanto eu me importava com ele. Eu não queria pensar que eu tinha sido nada mais do que uma diversão, uma maneira de passar o tempo. Tinha mais uma questão que eu desesperadamente queria perguntar para Rishon. Se Pat e eu ainda estávamos em paz, eu teria perguntando a ele, mas aquele era um ponto de discussão agora. Rishon era tão mundano como Pat, no entanto. Ele sabia de coisas que outras pessoas não sabiam, particularmente quando se trata de anjos caídos e Nefilim, e o que ele não sabia, ele poderia descobrir. Agora, minha maior esperança em achar o Mão Negra era através de Rishon. Umedeci meus lábios e decidi começar a questão com: você já ouviu falar do Mão Negra? Rishon recuou. Ele me estudou em silêncio um momento antes de seu rosto brilhar de diversão. Isso é uma piada? Eu não ouço esse nome faz muito tempo. Eu pensava que Pat não gostava de ser chamado dessa forma. Ele te contou sobre isso, então? Um frio lento congelou meu coração. Eu estava quase contando a Rishon sobre o envelope com o anel de ferro e a nota alegando que a Mão Negra matou meu pai, mas me encontrei ávida por uma nova resposta. Mão Negra é o apelido do Pat? Ele não é chamado disso nos últimos anos. Não desde que eu comecei a chamá-lo de Pat. Ele nunca gostou de Mão Negra, ele coçou o queixo. Aqueles que estavam nos dias em que nós pegávamos empregos como mercenários para o rei francês. Do negro século XVIII. Bons tempos. Bom dinheiro. Eu poderia ter levado um tapa ao rosto. Por todo momento me senti desequilibrada, inclinada para o lado. As palavras de Rishon atropelaram-me como um borrão, como se ele estivesse falando uma língua estrangeira, e eu não conseguia acompanhar. Fui imediatamente bombardeada com dúvidas. Não Pat. Ele não havia matado meu pai. Qualquer um, mas não ele. Lentamente, as dúvidas começaram a cair no esquecimento, substituído por outros pensamentos. Eu me encontrei escolhendo, através dos fatos, analisando as evidências. A noite que eu dei para Pat meu anel, o momento que eu disse que meu pai havia me dado, ele insistiu que não poderia pegá-lo, quase tão inflexível. E o nome simples da Mão Negra. Era conveniente, quase tão conveniente. Forçando-me a travar mais alguns momentos, segurando minhas emoções cuidadosamente com dificuldade, eu selecionei cuidadosamente minhas próximas palavras. Você sabe o que eu mais lamento? Eu disse, o tom da minha voz o mais casual que eu poderia fazer. É a coisa mais estúpida, e você provavelmente vai rir. Para fazer a história convincente, eu soltei um riso comum de algum lugar bem no fundo que nem eu sabia que existia. Eu deixei meu moletom favorito em sua casa.
É de Oxford, minha escola dos sonhos, eu expliquei. Meu pai pegou para mim quando foi para a Inglaterra, ela significa muito. Você já esteve na casa do Pat? Ele soava genuinamente surpreso. Somente uma vez. Minha mãe estava em casa, então nos dirigimos até sua casa para ver um filme. Eu deixei meu moletom no seu sofá, eu sabia que eu estava andando em uma direção perigosa, que quanto mais detalhes eu revelasse sobre a casa de Pat, maior a chance de alguma coisa não corresponder, e eu ser pega mentindo. Mas ao longo da mesma linha, se eu fosse muito vaga, eu estava com medo que seria apontado por Richon que eu estava mentindo. Estou impressionado. Ele gosta de manter seu endereço fora do radar. E por que isso? Eu pensei. O que ele estaria escondendo? Porque Richon foi a única pessoa autorizada a entrar no santuário do Pat. O que ele podia compartilhar com Richon, e ninguém mais? Ele nunca me permitiu entrar porque ele sabia que algo que eu visse lá me permitiria desvendar a verdade, que ele foi o responsável pelo assassinato do meu pai? Conseguir o moletom de novo significa muito para mim, eu disse. Senti como se tivesse sido removida, como se eu estivesse assistindo eu mesma conversando com Richon a alguns passos de distância. Alguém mais forte, mais inteligente e contida, dizendo as palavras que rolavam pela minha boca. Eu não era essa pessoa. Eu era a garota que sentia se desintegrar em pedaços tão finos como a areia debaixo dos seus pés. Primeira coisa de manhã. Pat sai mais cedo, mas se você estiver lá por volta das 6:30, você deve pegá-lo. Eu não quero fazer isso cara a cara. Quer que eu pegue o moletom da próxima vez que eu for? Eu estou certo que vou estar lá amanhã à noite. Este fim de semana no mais tardar. Eu gostaria de pegar isso o mais rápido possível. Minha mãe fica me perguntando sobre isso. Pat me deu a chave, e enquanto ele não mudar as fechaduras, eu posso entrar. O problema é que estava escuro quando dirigimos, e eu não me lembro de como chegar no lugar. Eu não prestei atenção, porque eu não estava planejando dirigir de novo para pegar a minha blusa, após o término. Svatore. Perto do distrito industrial. Minha mente guardou essa informação. Se a sua casa era perto do distrito industrial, eu estava apostando que ele vivia em um apartamento dos prédios de tijolos na orla do velho centro de Coldwater. Não havia muito que escolher, a menos que ele more em uma das fábricas abandonadas ou em barracos vagabundos à beira do rio, o que parecia duvidoso. Eu sorri, esperando aparentar relaxada. Eu sei que é em algum lugar acima do rio. Cobertura, certo? Eu disse, jogando no escuro. Pareceu-me que Pat não gostaria de ouvir seus vizinhos andando no andar de cima. Sim, disse Richon. Número 34. Você acha que Pat vai estar em casa essa noite? Eu não quero encontrá-lo. Especialmente se ele estiver lá com a Marcie. Eu só quero pegar o moletom e sair de lá. Richon tossiu, cobrindo com o punho. Não, você deve ter sorte. Ele coçou a bochecha e me lançou um olhar nervoso, quase com pena. Véi e eu vamos nos encontrar com Pat e Marcie para um filme esta noite. Enrijeci. O ar em meus pulmões pareciam se estilhaçar, e então, quando eu senti toda a aparência cuidadosamente controlada de emoções fugindo, eu estava falando claramente de novo. Eu tinha que. Véi sabe. Ainda estou tentando descobrir como dar a notícia. Dar a notícia sobre o quê? Richon e eu viramos quando Véi se sentou com um engradado de papelão de Coca-Cola. Com uma surpresa, Richon disse. Eu tenho algo planejado para essa noite. Véi sorriu. Uma pista, uma pista. Por favor. Richon e eu nos olhamos rapidamente, mas eu desviei o olhar. Eu não queria fazer parte disso. Além disso, eu já havia me desligado do assunto. Meus pensamentos roboticamente filtraram toda essa nova informação, essa noite. Pat e Marcie. Um encontro. O apartamento de Pat estaria vazio. Eu tinha que entrar. Capítulo 16. 3 horas mais tarde, a parte de cima das coxas véias estavam torradas de vermelho, o topo de seus pés estavam com bolhas, e seu rosto estava inchado com o calor. Richon havia saído uma hora atrás, e véi e eu estávamos carregando a sacola de praia e o guarda-sol e até o beco que dava em Old Orchard Street. Eu me sinto engraçada, disse véi. Como se eu fosse desmaiar. Talvez eu deveria ter pego mais leve no óleo de bebê. Eu estava tonta e desconfortavelmente quente também, mas não tinha nada a ver com o clima. Uma dor de cabeça cortada ao centro do meu crânio.
Fiquei tentando engolir o gosto ruim na minha boca, mas quanto mais eu engolia, a azia em meu estômago aumentava. O nome Mão Negra martelava em minha mente como que me provocando para dar-lhe toda a minha atenção, fincando as unhas na minha cabeça toda vez que eu tentava ignorá-lo. Eu não poderia pensar sobre isso agora, não na frente de véi, tinha que ter a perspicácia suficiente para saber o momento em que poderia me soltar. Eu tinha que fazer malabarismos com a dor um pouco mais, jogá-la ao ar toda vez que ameaçava desabar. Eu agarrei-me à segurança da devastação entorpecente, empurrando o inevitável para o mais longe possível, enquanto eu podia. Pet. A Mão Negra. Não podia ser. Véi parou de repente. O que é isso? Nós estávamos no estacionamento nos fundos da livraria, a poucos metros do neon, e nós estávamos olhando para o grande pedaço de metal preso ao pneu traseiro esquerdo. Eu acho que é um rebocador de carro, eu disse. Eu posso ver isso. O que está fazendo no meu carro? Eu acho que quando eles dizem que infratores serão rebocados, que eles falam sério. Não se faça desperta comigo. O que vamos fazer agora? Ligar para Richon, eu sugeri. Ele não vai ficar muito feliz em ter que fazer todo o caminho de volta para cá. E a sua mãe? Ela está de volta à cidade? Ainda não. E seus pais? Véi se sentou no meio-fio e enterrou o rosto nas mãos. Provavelmente vai custar uma fortuna para conseguir um rebocador de carro. Esta será a gota d'água. Minha mãe vai me mandar para um convento. Sentei-me ao lado dela e, juntas, ponderamos as nossas opções. Não temos qualquer outro amigo? Véi perguntou. Alguém que poderíamos chamar para um passeio sem nos sentirmos culpadas demais? Eu não me sentiria culpada por fazer Marcy dirigir todo o caminho até aqui, mas eu tenho certeza de que ela não faria isso. Não por nós. Principalmente por nós. Você é amiga do Scott. Acha que ele viria nos pegar? Espere um minuto, não é o jipe do Pet. Segui o olhar de véi para o lado oposto da rua um pouco mais abaixo. Ele estava na rua Imperial, estacionado perfeitamente na Imperial um brilhante preto Jeep Commander. As janelas estavam coloridas, com os raios do sol refletindo nelas. Meu coração estava acelerado. Eu não poderia pedir ajuda a Pet. Não aqui. Não ainda. Não quando a única coisa me impedindo de desabar em soluços era uma represa cuidadosamente construída, cuja fundação estava rachando a cada segundo que se passava. Ele deve estar aqui em algum lugar, disse véi. Mande uma mensagem e diga a ele que estamos encalhadas. Posso não gostar dele, mas eu vou usá-lo para poder ir para casa. Eu vou mandar uma para Marcy antes de mandar para o Pet, esperava que véi não detectasse a minha voz estranha e monótona de sofrimento. A Mão Negra, não Pet, por favor, não Pet, deve ser um engano, tem que haver uma explicação. A minha dor de cabeça queimava, como se meu corpo estivesse me avisando para parar de pensar sobre isso para minha própria segurança. Quem mais podemos chamar? Véi disse. Nós duas sabíamos que não poderíamos chamar absolutamente ninguém. Nós éramos excluídas, pessoas sem amigos. Ninguém nos devia um favor. A única pessoa que iria largar tudo para vir para o meu resgate estava sentada ao meu lado. E vice-versa. Eu dirigi a minha atenção de volta para o jipe. Sabe-se lá por quê, mas eu estava. Eu vou dirigir o jipe até em casa, eu não tinha certeza que tipo de recado eu pretendia enviar para o Pet. Olho por olho? Você me feriu, eu vou te ferir? Ou talvez, isso seja apenas o começo, se você tivesse alguma coisa a ver com a morte do meu pai. Se Pet ficar louco quando descobrir que roubaram seu jipe? Véi disse. Eu não me importo. Eu não vou ficar aqui a noite toda. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso, disse véi. Eu não gosto de Pet em um dia normal, não importa o quanto ele seja paciente. O que aconteceu com seu senso de aventura? Um feroz desejo tinha tomado o controle de mim, e eu não queria nada mais do que levar o jipe e enviar uma mensagem a Pet. Me imaginei batendo o jipe em uma árvore. Não forte o suficiente para inflar o airbag, apenas o suficiente para deixar um amassado. Uma lembrança minha. Um aviso. Meu senso de aventura não chega a um suicídio kamikaze, disse véi. Não vai ser nada bonito quando ele descobrir que foi você. A voz lógica na minha cabeça poderia ter me instruído a me afastar por um momento, mas toda a lógica foi embora rapidamente. Se ele machucou a minha família, se ele destruiu a minha família, se ele mentiu para mim. Você sabe mesmo como fazer funcionar o carro? Véi perguntou. Pet me ensinou. Ela não parecia convencida.
Você quer dizer que viu Pat roubar um carro, e agora você acha que vai conseguir também? Eu caminhava pelo beco em direção à Rua Imperial, com Véi correndo logo atrás. Eu verifiquei para o tráfego, então cruzei para o jipe. Eu tentei a fechadura da porta. Trancado. Ninguém está em casa, Véi disse, colocando as mãos em torno dos olhos para verificar dentro. Acho que devemos ir embora. Vamos lá, Nora. Afaste-se do jipe. Precisamos de uma carona. Nós estamos encalhadas. Nós ainda temos duas pernas esquerda e direita. As minhas estão no humor para o exercício. Eles se sentem muito bem para uma longa caminhada. Você está louca? Ela gritou. Eu estava com a ponta do guarda-sol mirando na janela do lado do motorista. O quê? Eu disse. Temos que entrar. Abaixe o guarda-sol. Você vai chamar muita atenção negativa, se você quebrar a janela. O que deu em você? Disse ela, me olhando, com os olhos arregalados. A visão passou pela minha mente. Vi Pat em pé sobre meu pai, com a arma na mão. O som de um tiro rasgou o silêncio. Eu apoiei minhas mãos em meus joelhos e me inclinei, sentindo brotar lágrimas nos meus olhos. O chão balançou em um giro nauseante. Suor escorria em trilhas dos lados do meu rosto. Eu estava sendo sufocada, como se todo o oxigênio de repente tivesse evaporado do ar. Quanto mais eu tentava respirar, mais paralisados meus pulmões ficavam. Véi estava gritando para mim, mas vinha de longe, um som subaquático. De repente o chão parou. E respirei fundo 3 vezes. Véi estava ordenando-me assentar, gritando alguma coisa sobre o calor exaustão. Puxei minhas mãos para me livrar das dela. Que estou bem, eu disse, levantando a mão quando ela veio para mim novamente. Eu estou bem. Para mostrar a ela que eu estava bem, eu me curvei para pegar minha bolsa, que devia ter caído, e foi então que vi a chave reserva do jipe brilhando no fundo dela. A que eu tinha roubado de Marcy na noite de sua festa, quando entrei em seu quarto. Eu tenho a chave do jipe, eu disse, surpreendendo a mim mesma. Véi franziu a testa. Pat nunca a pediu de volta. Ele nunca me deu. Encontrei ela no quarto de Marcy na noite da festa. Voa. Enfiei a chave na fechadura, subi, sentei no assento do motorista. Então, eu ajustei o banco para frente, acionando a ignição, e agarrou o volante com as 2 mãos. Apesar do calor, as minhas mãos estavam frias de nervoso. Você não está pensando em causar mais danos do que apenas dirigir para casa, não é? Véi perguntou, encaixando o cinto de segurança. Por que essa veia latejante nas suas têmporas? Da última vez que eu vi, foi antes de você dar um soco na mandíbula de Marcy, no Devil Zandag. Lambi meus lábios, que eu sentia como lixa e borracha ao mesmo tempo. Ele deu uma chave reserva para Marcy, então eu deveria estacionar essa coisa no mar, a 20 metros abaixo. Talvez ele tivesse uma boa razão, Véi disse nervosa. Eu dei uma risada ligeiramente alta. Eu não vou fazer nada com ele até deixá-la. Eu girei o volante para a esquerda e seguimos para a rua. Você jura que vai lembrar desse detalhe quando tentar explicar a Pat por que você roubou seu jipe? Não estou roubando. Estamos presas aqui. Isso se chama empréstimo. Isso se chama você está louca. Ponto que eu podia sentir a perplexidade de Véi na minha raiva. Eu podia ver a minha irracionalidade no jeito que ela olhou para mim. Talvez eu fosse irracional. Talvez eu tivesse levado as coisas sério demais. 2 pessoas podem ter o mesmo apelido, eu pensei, tentando me convencer. Eles poderiam. Eles poderiam, eles poderiam. Eu esperava mais, eu disse isso, mas eu fui levada a acreditar que o lugar que eu reservei no meu coração para a confiança ficou vazio. Vamos sair daqui, disse Véi, usando um cauteloso, mas com medo, tom de voz que ela nunca usou comigo. Temos limonada na minha casa. Depois disso, poderíamos assistir TV. Talvez tirar um cochilo. Você não tem que trabalhar esta noite? Eu estava prestes a dizer-lhe que Roberta não tinha me programado hoje à noite, quando eu pisei no freio. O que é isso? Véi seguiu o meu olhar. Ela se inclinou para a frente, puxando um pedaço de tecido rosa fora jogado. Ela balançou o top de biquíni francês entre nós. Olhamos uma para a outra, e ambas estávamos pensando a mesma coisa. Marcy. Não tinha nenhuma dúvida sobre isso, ela estava aqui com o Pat. Agora mesmo. Em algum lugar da praia. Deitada na areia. Fazendo sabe-se lá o que. Um impulso violento, traidor e de ódio foi cravado em mim. Eu odiava ele.
E eu me odiava por adicionar o meu nome à lista de meninas ele tinha seduzido, em seguida, traído. Um desejo incontrolável de corrigir a minha ignorância tomou conta de mim. Eu não ia ser apenas uma garota. Ele não poderia me fazer desaparecer. Se ele era um mão negra, eu ia descobrir. E se ele tivesse alguma coisa a ver com a morte do meu pai, eu o faria pagar. Ele pode encontrar sua própria carona para casa, disse por meio de uma trêmula mandíbula. Eu pisei fundo no acelerador, que deixou uma faixa de borracha sobre o asfalto. Horas mais tarde, eu estava na frente da geladeira, abri a porta, examinando o conteúdo, procurando algo que pudesse se passar por um jantar. Quando achei nada, fui até a despensa estreita no canto da cozinha e fiz a mesma coisa. Eu peguei uma caixa de macarrão gravata borboleta e um frasco de molho de espaguete com salsicha. Quando o timer do fogão apitou, eu escorri o macarrão, derramei em uma tigela, coloquei o molho no micro-ondas. Não tínhamos parmesão, então eu ralei cheddar e me pareceu bom. Tirei o molho do micro-ondas, e derramei camadas de molho e queijo em cima do macarrão. Quando me virei para levar tudo para a mesa, eu encontrei Pat encostado nela. A tigela de macarrão quase caiu pelos meus dedos. Como entrou aqui? Eu perguntei. Você poderia querer manter a porta trancada. Especialmente quando você está sozinha em casa. Sua postura parecia relaxada, mas seus olhos não estavam. A cor era mármore negro, e cortaram através de mim. Eu não tinha dúvida de que ele sabia que eu tinha roubado o Jeep. Difícil não, uma vez que ele estava estacionado na garagem. Havia tantos lugares para se esconder um Jeep em uma casa cercada por campos abertos. De um lado, e bosques impenetráveis, por outro. Eu não tinha pensado sobre esconder quando eu coloquei o Jeep na garagem, eu tinha sido consumida pelo adoecimento de repúdio e choque. Tudo tinha entrado em foco certeiro, as suas palavras suaves, seus pretos e brilhantes olhos, sua ampla experiência com mentiras, a sedução, as mulheres. Eu me apaixonei pelo diabo. Você pegou o Jeep, disse o Pat. Calmo, mas não feliz. Véi havia estacionado numa zona ilegal e eles colocaram um bloqueio em seu carro. Tínhamos que chegar em casa, e é aí que vimos o Jeep na rua. Minhas mãos começaram a suar, mas não me atrevi a secá-las. Não na frente de Pat. Ele diferente esta noite. Mais severo, duro. O brilho das luzes da cozinha iluminou o corte das maçãs do rosto, e seu cabelo preto, desgrenhado depois de um dia na praia, pendem para baixo na testa, quase tocando-lhe obscenamente seus cílios longos. Sua boca, que eu sempre considerei sensual, virou-se cinicamente em um lado. Não era um sorriso caloroso. Você podia me ligar e me dar mãos ao alto, questionou. Eu não estava com meu telefone. E véi? Ela não tem o seu número em seu telefone. E eu não poderia lembrar do seu número novo de qualquer maneira. Você não nos deu. Você não tem a chave do Jeep. Como você entrou? Fiz de tudo para não dar-lhe um olhar traiçoeiro. Sua chave reserva. Eu o vi tentando entender onde eu estava indo chave reserva. Estava procurando por qualquer sinal de que ele sabia que eu estava me referindo sobre a chave de Marcie, mas a luz do entendimento nunca acendeu os olhos. Sua expressão era controlada, impenetrável, ilegível. Qual chave reserva? Questionou. Isso só me deu mais raiva, porque eu esperava que ele soubesse exatamente qual era a chave de que eu estava falando. Quantas chaves reservas ele tinha? Muitas outras meninas tinham uma chave do Jeep arrumadas em suas bolsas. Sua namorada, eu disse. Ou isso não é o bastante para um esclarecimento? Deixe-me ver se eu entendi isso. Você roubou o Jeep para voltar e me dar uma chave reserva para Marcie? Eu roubei o Jeep porque véi e eu precisávamos dele, eu disse friamente. Houve um momento em que você estava sempre lá quando eu precisei de você. Pensei que ainda era verdadeiro, mas, aparentemente, eu estava errada. Os olhos de Pat não vacilaram nos meus. Quer me dizer o que realmente está acontecendo? Quando eu não respondi, ele arrastou uma das cadeiras da cozinha debaixo da mesa. Sentou-se, os braços cruzados, pernas esticadas, languidamente. Eu tenho tempo. A mão negra. Isso é o que era realmente. Mas eu estava com medo de enfrentá-lo. Por causa do que eu poderia saber, e como ele poderia reagir. Eu tinha certeza que ele não tinha absolutamente nenhuma ideia de como eu sabia. Se eu o acusasse de ser uma mão negra, não haveria mais volta. Eu teria que enfrentar a verdade que detinha o poder de quebrar a minha alma. Pat ergueu as sobrancelhas. O tratamento em silêncio? Trata-se de dizer a verdade, disse eu.
Algo que você nunca fez. Se ele tivesse matado meu pai, como ele poderia ter olhado nos meus olhos todas as vezes, me dizendo como ele estava arrependido, e nunca ter me contou a verdade? Como ele poderia me beijar, acariciar, me segurar em seus braços, e conviver com isso? Algo que eu nunca fiz? Desde o dia em que nos encontramos, eu nunca menti para você. Você nem sempre gosta do que eu tenho a dizer, mas eu estava sempre disposto. Deixou-me acreditar que você me amou. Uma mentira. Sinto muito, se sentiu como uma mentira, ele não estava arrependido. Houve um olhar de fúria, de pedra em seu olhar. Ele odiava que eu estava o colocando para fora. Ele queria que eu fosse como todas as outras meninas e desaparece do seu passado sem dar sequer um pio. Se você não sentiu nada por mim, você não teria seguido em frente com Marcy em tempo recorde. E você não passaria para Scott em tempo recorde? Você teve metade de um homem do que eu? Metade de um homem? Scott é uma pessoa. Ele é Nefilim, ele fez um gesto negligente na direção da porta da frente. O Jeep tem mais valor. Talvez ele sinta da mesma maneira sobre os anjos. Ele deu de ombros, preguiçoso e arrogante. Eu duvido. Se não fosse por nós, sua raça não existiria. O monstro de Frankenstein não o amava. E? A raça Nefilim já está em busca de vingança sobre os anjos. Talvez este seja apenas o começo. Pat ergueu o boné e arrastou uma mão pelo cabelo. A partir do olhar na cara dele, fiquei com a impressão de que a situação era muito mais perigosa do que eu inicialmente fui levada a acreditar. Como estava a corrida dos Nefilins atrás dos anjos caídos? Certamente não neste Checha. Pat não poderia saber que em menos de 5 meses, multidões de anjos caídos iriam invadir e, eventualmente, matar dezenas de milhares de seres humanos. Mas na forma como ele manteve-se, até o olhar que estava em seus olhos, me disse que era exatamente o que estava por vir. O que você está fazendo sobre isso? Eu perguntei, horrorizada. Ele pegou o copo de água eu havia posto para mim e deixei sobre a mesa, e tomou em um gole. Eu tenho dito para você ficar de fora. Até os arcanjos? A raça Nefilim é mau. Eles nunca deveriam ter habitado a terra. Elas existem por causa do orgulho de anjos caídos. Os arcanjos não querem nada com eles. Eles não estão no mesmo patamar. E todos os seres humanos que vão morrer? Os arcanjos têm seu próprio plano. Às vezes, coisas ruins têm que acontecer antes que as coisas boas possam. Plano? Que plano? Para assistir a pessoas inocentes morrerem? Os Nefilins estão andando em linha reta na armadilha de suas próprias decisões. Se as pessoas têm que morrer para aniquilar a raça Nefilim, os arcanjos vão se arriscar. Os cabelos do meu couro cabeludo eriçaram. E você concorda com eles? Eu sou um anjo da guarda agora. Minha lealdade é para com os arcanjos. Uma chama do ódio de matar subiu em seus olhos, e por um momento, eu acreditei que era dirigida a mim. Como se ele me culpasse pelo que ele havia se tornado. Em minha defesa, eu senti uma lavagem de raiva. Será que ele tinha esquecido de tudo, desde aquela noite? Eu sacrifiquei minha vida por ele, e ele rejeitou. Se ele queria culpar alguém de suas circunstâncias, não era eu. Quantos são fortes os Nefilins? Eu perguntei. Suficientemente fortes, sua voz era perturbadoramente desprovida de preocupação. Eles poderiam manter afastados os anjos caídos, antes do Sheshan, não poderiam? Ele deu um aceno de cabeça. Abracei-me para afastar um calafrio, profundo e repentino, mas foi mais psicológico do que físico. Você tem que fazer alguma coisa. Ele fechou os olhos. Se os anjos caídos não podem possuir Nefilim, eles vão passar a seres humanos, disse eu, tentando romper a sua atitude de mãos atadas e chegar à sua consciência. Isso é o que você disse. Dezenas de milhares de seres humanos. Talvez véi. Minha mãe. Talvez eu. Mas ele ainda não disse nada. Você não se importa? Seus olhos ligou para seu relógio, e ele empurrou a cadeira a partir da mesa. Eu odeio sair correndo daqui quando temos assuntos inacabados, mas estou atrasado. A chave de reserva para o Jeep estava jogada em um prato no aparador, e ele a colocou no bolso. Obrigado pela chave. Vou acrescentar empréstimo de Jeep no seu manual. Eu me coloquei entre ele e a porta. Meu manual? Eu trouxe você para a casa do Z, te tirei do telhado da Marcy, e agora eu deixei você usar meu Jeep. Eu não faço favores de graça. Eu tinha certeza que ele não estava brincando. Na verdade, eu tinha certeza que ele estava falando sério.
Podemos trabalhar isso para que você me pague depois cada benefício individual, então achei que o manual seria mais fácil. Seu sorriso curvo era uma provocação curva. De um idiota de primeira classe presunçoso. Eu estreitei os olhos. Você está realmente gostando disso, não é? Um dia desses eu vou vir e cobrar os favores, e então eu vou realmente estar gostando. Você não me emprestou o Jeep, argumentei. Eu roubei ele. E não foi um favor, eu comandei. Ele deu um segundo olhar. Nós vamos ter que terminar mais tarde. Eu tenho que correr. Isso eu sei, eu atirei. É um filme com a Marcie. Vá se divertir enquanto o meu mundo pesa na balança, eu disse a mim mesma que queria que ele fosse. Ele merecia Marcie. Eu não me importava. Fiquei tentada a jogar algo mais depois, pensei querendo bater a porta nas suas costas. Mas eu não ia deixá-lo ir sem perguntar a questão que queimou todos os meus pensamentos. Enfiei os dentes na parte dentro da minha bochecha para manter a minha voz firme. Você sabe quem matou meu pai? Minha voz estava fria e controlada, e não era minha. Era a voz de alguém que foi preenchida desde as pontas dos dedos com o ódio, a devastação, a acusação. Pat parou de costas para mim. O que aconteceu naquela noite, eu não me incomodei tentando esconder o desespero na minha voz. Após um momento de silêncio, ele disse, você está me perguntando como. Você acha que eu poderia saber? Eu sei que você é a mão negra, fechei os olhos por um instante, sentindo todo o meu corpo balançar sob uma onda de náusea. Ele olhou por cima do ombro. Quem lhe disse isso? Então é verdade, eu percebi que minhas mãos estavam curvadas nos punhos, ao meu lado, sacudindo violentamente. Você é a mão negra, assisti seu rosto, rezando para que ele de alguma forma fosse refutar. O relógio do meu avô no hall soou a hora, um som pesado resplandecente. Saia, disse eu. Eu não iria chorar na frente dele. Eu me recusei a isso. Eu não lhe daria essa satisfação. Ele ficou no lugar, seu rosto frio e sombrio, levemente satânico. As badaladas do relógio através do silêncio. 1, 2, 3. Eu vou fazer você pagar por isso, eu disse, minha voz ainda esquisitamente estranha. 4, 5. Eu vou encontrar um caminho. Você merece ir para o inferno. A única coisa que poderia me dar pena é se os arcanjos chegassem antes de mim. Um flash quente de preto cruzou seus olhos. Você merece tudo o que está acontecendo para você, eu disse a ele. Toda vez que você me beijou e abraçou-me, sabendo o que você fez ao meu pai, engasguei e virei-me, caindo aos pedaços, enquanto eu podia. 6. Vá embora, eu disse, minha voz calma, mas não constante. Eu olhei para cima, pretendendo fazer Pat sair com a intensidade do ódio e do desprezo nos meus olhos, mas eu estava sozinho na sala. Olhei ao redor, esperando que ele tivesse saído de minha vista, mas ele não estava lá. Um estranho silêncio entre as sombras, e percebi que o relógio do meu avô tinha parado. Seus ponteiros estavam congelados em 6:12, parou no exato momento que Pat me deixou para sempre.